Olá, bem-vindos de volta à República Popular das Letras. Hoje eu tenho o prazer de receber dois cientistas. O primeiro, José Nicodemos Teixeira Rabelo, físico matemático, especialista em dinâmica de redes e estatística de cristais. Depois ele vai explicar o que é isso para nós. O segundo é o professor Olival Freire Júnior, que já esteve aqui conosco. Ele é diretor científico do CNPq. A conversa vai ser sobre a carreira do José Nicodemos, que é genro de Luiz Carlos Prestes. Ele estudou em Moscou e é tradutor de um dos maiores físicos de todos os tempos, o Lev Landau. Gente, é um prazer recebê-los aqui nessa conversa sobre ciência, sobre física, esses assuntos que eu mesmo não entendo nada. E quero aprender com vocês nessa conversa, não é? Essa sessão tem uma coisa especial, é a primeira sessão depois do lançamento do seu Poemas e Prósias. Ah, é verdade! É bom mostrar. É a minha primeira coletânea de poemas e prósias que eu lancei lá no Cepinho. Exatamente. Coisa de literatura. Mas hoje o assunto é ciência, né? Uhum. Zé Nicodemos, há muitos anos a gente não se via. Exatamente. Você se aposentou agora da Universidade Federal de Goiás, né? Sim, aposentei agora faz 3 anos. 3 anos mesmo, faz pouco tempo. Sei. Mas continua dando suporte lá na pós-graduação, né? Porque eu ainda tenho um aluno de doutorado, ele deve defender agora, começo do ano que vem, e a gente continua trabalhando e tudo. Independente disso, eu procuro manter uma atividade científica, embora pequena, mas eu continuo, insisto. O pequeno aí é a humildade do Nicodemo. Se você olhar o currículo dele, você vai ver que não tem nada de pequeno, mesmo nos dias atuais. Olival, quando a gente conversou aqui, a gente tratou do desenvolvimento, da retomada do desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no Brasil. Mencionamos, por acaso, o nome do Zé Nicodemos e você imediatamente ficou surpreso, não é? E foi dali que a gente teve essa ideia de entrevistar o Zé. Exatamente, o Zé. Conta um pouquinho como é que... Eu fiquei muito fascinado porque a sua observação conectou 2 pontos da história que não estavam conectados na minha cabeça. De um lado, o livro do Landau, como eu disse para você, é a Bíblia da formação de físicos teóricos no mundo. Talvez hoje já tenha declinado um pouco, porque, enfim, livros-textos têm uma vida própria. Mas aí, pelos anos 50, 60, 70, era a Bíblia no mundo inteiro. Então, eu sabia disso. Eu, desde aluno, sabia que você tinha que aprender pelo Landau. Né? E sabia que o Landau tinha tradução em português. Mas eu nunca tinha prestado atenção, mesmo sendo historiador da ciência, quem era o brasileiro que tinha feito... E mesmo se era um brasileiro, porque o nome podia ser o nome de um português. Né? E aí você me disse, não, é o Nicodemo aqui de Anápolis, é o pai da Ana Prestes. Aí eu caí. Eu disse, pai, nós temos uma história aí que precisa trazer à tona. E é isso, e é uma história muito interessante, porque é um capítulo desconhecido da história da ciência no Brasil. Não só o livro do Landau, que é o que nós estamos aqui todos curiosos para ouvir o Nicodemo falar, mas a história das colaborações científicas entre o Brasil e a União Soviética,
que é uma história que passou por um período, eu diria, de normalidade, quando as relações diplomáticas foram restabelecidas ou estabelecidas com naturalidade. Ali, governo de Jânio Quadros, governo de João Goulart, teve muita troca cultural, científica na época. Eu tive um professor no meu instituto, um colega no meu departamento, a Federal da Bahia, o Paulo Miranda, que ganhou uma bolsa naquela época e foi estudar na União Soviética. Por coincidência, na mesma universidade que o Nicodemo também estudou. Uhum. No caso do Paulo, ele pagou um preço alto por isso depois, né? E depois de 64 em diante, aí você teve um período conturbado, que é o que a gente quer saber dele. Exatamente. E depois de 90, você teve um outro período, eu diria assim, dentro da normalidade. Com o fim da União Soviética, muitos cientistas da União Soviética foram buscar condições de trabalho em outros países. E o Brasil acolheu muita gente. Eu diria que a USP foi o principal polo de destinação desses físicos, né? Mas, por exemplo, lá na Federal da Bahia, lá nos confins do Judas, na Federal da Bahia, nós tivemos um professor que levou anos lá trabalhando com a gente. Então, esse é o pano de fundo do nosso interesse aqui. Quer dizer, o Nicodemo nessa história, um brasileiro que traduziu o Landau. Como é que ele virou o tradutor do Landau? É o nosso interesse aqui. Antes dele começar a falar, eu vou contar um detalhe que envolve a mim próprio. O Zé Nicodemos vem a ser primo irmão da minha mulher, Olha. a Isabel Cristina. E tivemos também eu tive também a sorte de ter sido colega do Zé em Anápolis, no Colégio Estadual, no período do científico. É mesmo. Não é? Isso na década de 70. 70, E provavelmente, eu não, se bem me lembre, deve ter sido 73, 74, ele foi para a União Soviética. 75. 75. Então, você podia contar como é que você foi parar em Moscou, como é que você casou com a filha do Luiz Carlos Prestes e como é que você virou físico e tradutor do Landau. A palavra é com você. Só isso que você quer saber. Só isso. Bom, primeiro eu quero dizer que é uma satisfação enorme estar aqui nesse dia, encontrando com o Antônio, tendo a oportunidade de conhecer finalmente perto o Olival. Acho que talvez a gente já deve ter se cruzado nesses encontros aí, mas assim, acho que não me lembro da gente ter tido essa oportunidade de conversar de tão perto assim. Bom, é uma história realmente meio fora do normal, mas eu morava realmente em Anápolis, fazíamos o científico, né? E 75, se vocês se lembram muito bem, uma época bastante conturbada no Brasil. Na verdade, começou um pouco antes, em 64, depois em 68 houve um auge de complicação da vida social no país, com o advento do ato número 5, a diminuição das liberdades democráticas e tudo isso. E em 75, em 74, dois primos meus, um deles, inclusive, os dois irmãos da Cristina, eles foram perseguidos pela ditadura. Um deles foi preso, o outro teve que sair do país. E aí eles um deles foi para a Suécia, parar na Suécia, o outro foi para a Rússia. E aí, nessa época, eu estava estudando em 74, querendo fazer o vestibular, e eu queria ser cientista, não sei porquê, mas eu queria ser cientista. E aí eu tinha uma relação muito forte com eles, né? E quando eles foram, eu disse, olha, se você quiser, a gente te leva para lá, se você quiser ir. E as coisas evoluíram. Eu passei no vestibular em 75, aqui em Brasília, mas a vida estava muito difícil no Brasil, tanto do ponto de vista político, como do ponto de vista econômico, particularmente na minha família e tudo isso. E aí, na minha cabeça de jovem, de 17 anos, eu pus na cabeça que eu ia embora. Eu ia para lá onde eles estavam. É uma coisa assim que surgiu na minha cabeça, né?
Até assim que eu passei no vestibular e comecei a fazer física na UNB. E num belo dia eu cheguei para o Pedrosa, Pedrosa é um físico, Antônio Carlos É. Pedrosa, um grande físico da brasileiro Faculdade de Física lá da UNB. da UNB. Eu vou embora. Ele falou assim, embora para onde, rapaz? Está estudando aqui, está indo tudo bem aqui? Não, eu vou para Moscou. Você está louco? Onde Volta para sua sala, vai estudar. Eu falei, não, eu vou embora mesmo. E o fato é que eu fui, em 75, eu fui para Moscou. Eles conseguiram, a gente naquela época tinha dificuldade de levar cartas para Moscou e tudo isso. Tinha o meu primo Washington, estava na Suécia, e a gente conseguiu entrar em contato. É preciso fazer um registro aqui que você falou dos anos difíceis, dos anos 60 ali, né? É conhecido que o Brasil, desde os anos 50, como em outros países, tinha a Brasil Cultural, Brasil URSS Cultural. E uma das ramas desse movimento, desse trabalho que a embaixada russa fazia, no sentido de aproximar a Rússia dos outros países, de fazer uma certa propaganda das coisas, como as coisas iam na Rússia e tudo isso, era criar esse Instituto Cultural Brasil URSS, e uma das atividades era dar aula. E mais tarde, depois dos anos 50, no final da metade dos anos 50, passou-se a fazer um exame para as pessoas poderem estudar na Rússia. Depois, em 1960, vocês sabem, a União Soviética criou uma universidade para receber pessoas da América, da Ásia e da África, que é a famosa universidade, famosa para nós, né? Porque ela passou a ser conhecida por isso, né? A Universidade da Amizade dos Povos. Eu conheço de uma outra experiência parecida com essa, que é a Universidade de Heidelberg, na Alemanha, que também recebia estudantes de países que precisavam de ajuda. Inclusive, na Universidade Patrício Lumumba, tinha até alunos inicialmente do Japão e de Portugal, mas depois eles tiraram porque eram países que talvez não precisassem tanto da ajuda, como o Japão. O Japão cresceu muito. E aí ficavam mesmo só os países que precisavam, né? Essa universidade foi criada como uma rama da Universidade de Moscou, em 1959, 60, nessa leva de trabalhos no sentido de aproximar a União Soviética dos outros países. É uma história longa, talvez não caiba aqui dentro. E os primeiros brasileiros que foram estudar na Rússia nessa universidade, 64, 65, as primeiras pessoas, né? E de lá para cá sempre tinha brasileiros indo. E havia duas maneiras de você ir. Uma tinha esse instituto, e tinha um exame, às vezes até você fazia uma certa seleção. Eu tenho um aluno, um colega que fez física comigo, na verdade ele chegou primeiro que eu lá na Rússia, e ele foi exatamente por esse caminho. Inclusive ele não tinha nada a ver com esquerda, com movimento político, ele foi lá realmente para estudar física. Que é uma coisa que desmonta um pouco aquele clichê que diziam que a Universidade da Amizade dos Povos era uma universidade para formar terroristas, que o pessoal aprendia a tirar e tudo isso. Balela, né? O cara foi lá, ele não tinha nada a ver com a União Soviética, ele não tinha nada a ver com nenhum partido de esquerda. Ele era uma pessoa, inclusive, de opiniões de direita, ele é ainda, meu colega. E, no entanto, ele fez física e voltou, e hoje é um físico que todo mundo conhece aí no Brasil e tudo isso. Então é isso. Nessa leva, né, essa coisa avançou, essa universidade se tornou conhecida, chegou o Brasil ter 100 e tantos alunos, estudantes, mas não era só lá. Às vezes iam para o Instituto Pushkin para estudar outras coisas, outras cidades da Rússia também recebiam e tudo isso. Então criou-se uma leva, criou-se digamos assim, um canal, apesar das dificuldades, um canal, e tinha esses dois canais. Mas em 1975, estou falando muito, mas se vocês quiserem... Não, ótimo. Mas em 1975, era um auge de muita dificuldade no Brasil. Não sei se vocês concordam. Claro, em 75 a ditadura assassinou o Herzog, por exemplo. Exatamente. Uma boa lembrança, né? Em outubro, né? Em setembro, né? Eu não estou lembrado agora. Outubro, em outubro, se eu não me engano. Foi outubro, exatamente. Exatamente, em 75. Ou seja... Um ano também de muitas prisões ligadas ao Partido Comunista Brasileiro. Então, exato. Manuel Filho, né?
E muitas Comando da mortes Fiel também. um pouco depois. E muitas Depois, mortes também, né? E muitas Muitos mortes. desaparecimentos, vamos dizer assim. Isso. Né? Se eu não me engano, chamava-se Operação Radar, o nome da... E foi desencadeada, me permita fazer esse comentário, pelo resultado eleitoral de 74, 74. quando a ditadura perdeu as eleições. Com todo o controle, ela perdeu as Olha só. eleições. E o antigo Partidão teve um papel importante nessa derrota, porque, diferente de outros grupos de esquerda que tinham se afastado da atuação parlamentar, o Partidão persistiu nisso. Tá? E foi um dos atores dessa derrota de 74. Então, o Brasil, em 75, como você disse, era um misto de dificuldades econômicas, mas você tinha uma promessa de abertura do Geisel, Uhum. mas era uma abertura com prisões generalizadas, Claro. assassinatos. Mas 75 ainda estava, assim, pelo menos na cabeça das pessoas, ainda estava muito longe de 80, Muito, dos com movimentos certeza. que começaram com certeza. Ainda nós estávamos num profundo momento de incerteza de como as coisas iam acontecer no Brasil e tudo isso. Por quanto tempo aquilo ainda ia durar e tudo isso. Mesmo na cabeça de pessoas jovens, como a gente na época, né? Então, Só uma curiosidade. O 75, que é o ano que você, então, vai, para ilustrar isso, na Bahia, é o ano que essa operação de perseguição ao PCB, que foi em todo o Brasil, mas eu acompanhei muito de perto isso na Bahia, porque eu era estudante de física, foram muitas prisões ligadas ao PCB, entre as quais um professor que era muito influente, meu professor, o Roberto Marques Argolo, professor de geofísica, e nessa onda de prisões nós tivemos dois dos meus colegas, Cláudio Guedes e Júlio Guedes, que são sobrinhos do Armênio Guedes. Exatamente. E nós eu, à época, estava à frente do DA de Física, e eu lembro que nós organizamos uma manifestação de preocupação. Lembro muito bem do Carlos Alberto Dias, que era o coordenador do programa da Geofísica, foi a pessoa que denunciou na reunião da SBPC de Belo Horizonte, se eu não me engano, as prisões desse professor, no caso do Argolo, porque era professor do programa da Geofísica, um dos criadores do programa da Geofísica. Então é exatamente o que você está dizendo, era um período de muitas dificuldades. Muita dificuldade. Assim, eu lembro na minha cabeça, de jovem, daquela época, aliado ao fato de que cada família tinha suas dificuldades econômicas muito fortes, muitas famílias, né? Que, no caso, foi a minha família se inseria nesse contexto, ou seja, eu entrei na universidade, eu me lembro que a gente estudava aqui em Brasília, e eu tinha dentro de mim uma situação assim, eu tinha que ficar em Brasília. Chegava no final da semana, eu queria ir para Branápolis. E sempre tinha aqueles colegas que, vamos lá para a saída, lá no Núcleo Bandeirantes, a gente pega carona. Naquela época se pegava carona. Verdade. Hoje em dia, se você conta essa história, os jovens já pensam, esse cara tá louco, né? Mas naquela época você abandonava o campus ali, saía aqui da Asa Norte, pegava um ônibus, ou pegava carona com alguém e ia para lá para pegar carona. Probabilisticamente achar alguém que estava indo para Anápolis. E isso acontecia, por incrível que pareça, você chegava em Anápolis, você era uma festa, encontrava com os primos, os irmãos, ia passar um final de semana, mas depois a realidade se abaixava, porque você tinha que ter dinheiro para voltar para Brasília. E eu me lembro que isso era um drama, porque a nossa família não estava numa situação econômica muito boa. E então eu ficava me penitenciando, sábado que vem eu não vou fazer isso, eu vou ficar lá. Que aí eu passei a morar ali na República da UNB, lá perto lá no céu. No Centro Olímpico ali. Mas para mim era um desastre ficar ali, era uma depressão. Quando é que você viaja para Moscou? Dia 7 de julho. 7 de julho. 75. Ô Zé, quando você chegou lá em Moscou, é bom que se diga que você tinha duas possibilidades. Você já tinha escolhido, você já tinha passado no vestibular e já estava fazendo física. Mas você poderia ter feito também música, porque você é músico, você toca acordeon até hoje. Eu sei. mas são essas coisas que acontecem na cabeça das pessoas. Eu tinha, na minha cabeça de menino, eu queria ser cientista. Eu achava maravilhoso aquelas pessoas com aqueles aventais brancos e tudo isso. Eu me lembro de um filme que a gente assistia, que era
A Mosca, a primeira versão do filme A Mosca. Sim, eu vi esse filme. Depois eles fizeram outras versões e tudo isso. E tinham aqueles caras, eu era apaixonado por aquela ideia. Não, eu queria fazer física mesmo, química, mas eu achava que física. Na verdade, eu me preparei para fazer medicina. Mas aí um professor lá em Anápolis, naquela época estava em voga aqueles exames de... Como é que fala isso? Exames de vocação. Isso. E depois fez medicina na UNB. Mas é uma história longa. E ele fez uma vocação com a gente lá, e no final ele conversava com cada um, né? E quando chegou a conversar comigo, ele disse, você vai fazer medicina, né? Ele estava no 6º ano de medicina. Ele disse, não, seu negócio não é medicina não, cara. Pode mudar, você vai fazer física, ou matemática, uma coisa assim, eu me lembro. Eu disse, foi ele que me trouxe aqui para Brasília. Então é isso. Quando chegou em Moscou, como é que foi a sua adaptação? A primeira questão é a língua. Pois então, na Universidade Amizade dos Povos, o procedimento era o seguinte, você chegava e você ficava numa quarentena realmente de 40 dias. Nesse período você fazia os exames médicos e tudo isso, e depois de 40 dias você entrava e aí você fazia 1 ano de faculdade preparatória. Os primeiros 6 meses praticamente você só estudava o russo, e aos poucos eles iam entrando com a matemática básica, você aprendia novamente a usar logaritmo, essas coisas. Depois você fazia laboratório de química, de física, tudo aquilo era muito novo para mim, porque a escola nossa é um pouco deficitária no Brasil. Pelo menos precária. Nós dois estudamos em colégio estadual, nós sabemos as dificuldades que eram para a gente. Né? Os nossos professores, às vezes, não tinham aquela capacidade para... Por maldade deles ou tudo isso, por realidade. Uma formação. Por realidade mesmo. Eu me lembro que você sabia mais francês do que professor de francês. E aí, então, a gente... Quando chegava no final do ano, porque as aulas lá começavam dia 1º de setembro, mais ou menos ali por janeiro, você já mandava brasa no russo, entende? Com exceção de alguns que tinham mais dificuldade, as pessoas não são iguais. E aí você já começava a estudar física, matemática, história, essas coisas. Assim, dependendo da área que você tivesse escolhido. E aí, no final de junho, você prestava uma prova, e se você passasse, você estava automaticamente inscrito no curso. E aí, em setembro de 76, a gente começa o primeiro. Então, eram 5 anos, e a partir do 3º ano, você escolhia um professor num departamento e fazia uma dissertação. Então, ao final do 5º ano, se você defendesse essa dissertação, você era mestre em física. Se não, você seria apenas um licenciado, que a nossa seria a licenciatura. Aí você tinha prática na universidade, você tinha prática na escola, que é uma coisa muito interessante que as pessoas às vezes não sabem disso. Então foi assim, foram 5 anos de graduação, e ao final desses 5 anos eu tinha escolhido um professor na faculdade de física, no departamento de física teórica. Ele era um especialista em teoria de cristais, e aí ele me deu um tema interessante, e eu fiz uma primeira dissertação. Depois eu acabei fazendo doutorado com ele, e depois eu acabei voltando para o Brasil e trazendo ele aqui. E ele me ajudou a formar o mestrado em Goiás. Nós criamos com ele o mestrado em 1992. Quem que é ele? É o professor Zuboff. Ele ficou aqui no Brasil uns 10 anos. Conhecido. Conhecido. Isso. Mas uma curiosidade, em algum momento aí, eu estou imaginando que do 2º para o 3º ano do curso de Física, você focou no Física Teórica. Foi só a influência da escolha do orientador, o Zuboff, ou o que é que te atraiu para a área das mais abstratas dentro da física? Porque eu era teimoso mesmo, eu queria fazer uma coisa... Na verdade, eu queria fazer... eu queria fazer mesmo era eletrodinâmica. Inclusive, eu cheguei a conversar com um professor que fazia teoria de quântica de campo. Eu tinha essa mania de querer de fazer coisas... Eu gostava de matemática. Até assim que quando eu defendi a dissertação de mestrado, meu professor falou assim, olha, nota 10 para você em matemática, nota 7 ou 8 em física, você tem que melhorar na interpretação dos resultados.
Ô, Zé, vamos entrar nessa questão da física. Para inserir o Landau. Tem certeza? Mas antes eu queria que você só completasse a sua chegada e estadia lá em Moscou. Eu queria que você contasse um capítulo aí de como é que você conheceu a Ermelinda Prestes. Essa é a pergunta Que não quer calar. que não quer calar, E exatamente. como é que você conviveu com o Cavaleiro da Esperança lá em Moscou? Essa é uma história longa, né? E Temos tempo. não, mas eu vou procurar ser bem sucinto para não. Não, o Prestes já morava, a família Prestes já morava em Moscou desde 70. Eles foram para lá, inclusive na época da Copa. A Ermelinda tinha 13 anos nessa época. E eles viveram lá a partir de 70. Eles arrumaram um apartamento para eles lá no centro de Moscou e tudo isso. E através, principalmente dos irmãos mais velhos da Melinda, eles tinham um contato com a universidade. Porque na universidade tinha muitos brasileiros, e se formou uma associação de brasileiros, e havia pessoas do partido, mas também havia pessoas que não tinha nenhuma ligação. Isso é uma coisa que precisa deixar bem claro. Na época eu estava lá em 75, tinha mais de 150 brasileiros, e nem todos, nem era a maioria, que talvez, não sei exatamente qual era a proporção, tínhamos lá que não tinha nada a ver com a história de movimentos, essas coisas. Isso aí para tirar um pouco aquela ideia de que o cara foi para Moscou, então era militante. Mas os filhos do Prestes, da Dona Maria, eles tinham contato com o pessoal da Lumumba. Tem muita coisa que a gente não conta, tem muita coisa que a gente conta. E o fato é que uma coisa que tinha muito interessante naquela época eram os trabalhos voluntários. Não sei se vocês se lembram da época da crise do Yeltsin. Aparecia muito na televisão um prédio branco, que eles diziam que era a Casa Branca lá de Moscou. Pois bem, em 75, para outubro, eu me lembro exatamente quando, tinha um trabalho voluntário, e esse trabalho voluntário era lá na construção daquele prédio. Aquele prédio estava em construção. E a gente ficava lá carregando tijolo, carregando tijolo, fazia isso. Nós passávamos o dia, era uma festa. Passávamos o dia trabalhando de graça lá. Era trabalhando para a universidade. A gente estava estudando de graça. Nada mais justo do que você dedicar, sei lá, alguns dias. Eu participei de vários trabalhos voluntários. Tinha um que a gente ia tirar batata de uma geladeira, porque eles guardavam as batatas, né? Essa é outra história incrível. E a gente passava o dia lá carregando essas batatas para os armazéns e tudo isso. E foi aí que eu conheci a Melinda pela primeira vez, talvez, né? Não sei, talvez. Também porque tinha o futebol na Lumumba, a gente tinha atividades esportivas e tudo isso. E ela ia com a irmã mais velha, com o cunhado, que eu gostava de futebol também. Tinha as festas também dos brasileiros, dos latino-americanos e tudo isso. Eu me lembro que, particularmente, só para não correr muito, não falar muito, eu me lembro que nesse dia a gente estava, era um sábado, e ela apareceu lá nesse encontro, nesse trabalho voluntário, eles participavam, os filhos do Prestes. Um deles até estudou na União Soviética, o João, o mais velho da Dona Maria, né? Sim. Ele fez engenharia na Universidade Patrícia Lumumba. Ela mesmo depois estudou, a Melinda também estudou um pouco lá. E foi aí que a gente começou a se conhecer melhor e tudo isso. E acabou que essa coisa, ao final do ano, eu já estava apaixonado, né, vamos dizer assim. E aí, a partir de janeiro, a gente começou a namorar praticamente. Mas era engraçado que na minha cabeça, eu era um cara assim meio avoado, tudo era muito novo para mim, assim, eu tinha conseguido uma independência, eu estava estudando, ganhando dinheiro. Me lembro, não sei se vocês não se esqueçam daquela minha complicação de ter que ir para Anápolis. Sim. E o pessoal falava, e eu mesmo falava, eu tenho que ficar em Brasília, por que eu tenho que ir para Anápolis? Então, para mim era tudo, mas eu não me dei muito conta de que
que eu tinha começado a namorar com a filha do Prestes. Eu não tinha feito essa ligação. Você não compreendia Não, a essa implicação que não, você não. tinha? Que, aliás, é uma história fenomenal, Sim, porque porque o Prestes, pra alguém nós- pensaria que você já foi junto com a família do Prestes. Claro. Mas é o contrário, você se Não, e outra conectou coisa, com a família do Luiz Carlos Prestes lá. eu me lembro que tinha um futebol de salão, futebol de campo, e ela sempre estava por lá, entende? Mas eu, talvez pela minha, um pouco voado, um pouco. Tudo era muito novo para mim, a universidade também me tomava muito tempo, porque estudava física em russo, meu amigo. E eu lembro que eu fui me dar conta um pouco depois dessa situação. Eu me lembro que o meu primo, o Geraldo Afonso, falou assim: você tá louco? Você tá namorando com a filha do Prestes? Eu falei assim: o quê? O que você tá falando? Você tá namorando com a filha do Prestes? Mas, enfim, foi... Mas aí, quando caiu a ficha, você começou a frequentar a casa. Não, sim, depois que nosso namoro avançou, aí, claro, eu... E como é que era a sua relação com o velho? O velho era um cara muito, muito ocupado, muito dedicado à luta política e tudo isso, né? Mas, assim, trocando assim, para não se estender muito, né? Ele era um cara muito, muito legal, rapaz. Ele me recebeu muito bem, entendeu? Mas então o papo ali na família era mais com a Maria. Mas com a Maria. A Maria, digamos assim, era aquela pessoa popular que todos adoravam, que todos amavam, recebia todo mundo, os alunos que vinham da universidade, os alunos que vinham do instituto que preparava... Porque tinha uma escola do partido, né? Não sei se vocês já conhecem. Era uma pessoa extremamente popular, os russos adoravam ela. Ela falava um russo macarrônico, mas ela adorava o russo dela, entendeu? Ou seja, a Dona Maria é uma pessoa à parte, uma coisa assim maravilhosa. O Prestes era aquela figura, né? Sempre preocupado, viajando. Ou seja, o Prestes mais é reservado, e pelo que você diz, a Dona Maria era o centro da conexão. A Dona Maria era a verdadeira ligação de todos amavam, e ela tinha paciência com todo mundo. Ô Zé, ali tinha um hábito, em Moscou deve ter ainda em as famílias, que quando havia o casamento, o pessoal ia até a frente do mausoléu do Lenin para comemorar o casamento. Você fez isso? Não fez isso. Não me lembro de ter feito isso. Eu me lembro, sim, que eu acabei me preparando para casar dentro do apartamento eu estava no apartamento do Prestes, e o Prestes estava lá esse dia, né? E eu me lembro que ele me ajudou a fazer O nó da o gravata. nó da gravata. Depois a Dona Maria me deu 3... Dona Maria, ela viu que eu estava assim meio nervoso, né? Aquela situação. Ela me chamou lá na cozinha e pegou um livro, uma garrafa de conhaque. Você viu um pouquinho para ela, você viu um pouquinho para mim. Toma isso aí. Nazdarovia! E eu me lembro que ela pôs mais uma outra vez. Acho que nós tomamos uns 2 ou 3 golinhos daquele conhaque. Isso era de manhã cedo. Aí ela virou para mim e falou: não, agora você está pronto, vamos embora. E por uma circunstância, todo mundo se preparando para sair ali, e acabou que eu desci quando eu vi, eu estava descendo de elevador, e no elevador só estava eu e o Prestes. Ah, sei. Descendo para ir casar com o Prestes, não o Prestes no elevador, e a Melinda ficou para trás. Assim. Aí o Prestes olhava assim para mim e falava: em que ano ele aí perguntou para mim: em que ano da universidade que você está? Eu falei assim: eu estou no 2º ano. Ele falou assim: dá um pouco apressado. Mas ele participou e tudo isso. E o Prestes sempre foi muito, muito educado conosco. Pelo menos nas vezes que a gente almoçava junto e tivemos conversas longas. Eu conheço a história da coluna Prestes pelo Prestes. Por ele. Uau. Quer dizer, uma coisa que... Vamos perguntar, quem é que tem essa... Ele me falou de Goiás incontáveis momentos. Incontáveis. Você precisa escrever isso. Ele era apaixonado por Goiás. Eles passaram aqui por Pirenópolis, tem as marcas da Aqui, passagem da coluna. passaram aqui. Sabe quem me contou? Queimado aqui. Ele me contou esses detalhes, porque eu tinha uma coisa, Olival, que eu tinha paciência. Porque o Prestes falava muito. O Prestes era conversador.
Por exemplo, a gente sentava para almoçar, eu me lembro que depois o almoço acabava e ele ainda... Às vezes não, porque às vezes ele tinha o que fazer e tudo isso. Mas o que me impressionava era ele ter esse tempo para falar comigo, para se dedicar e tudo isso. Não comigo, com todos que sentassem ali para almoçar com ele, né? Ao contrário do que se poderia pensar, era um cara extremamente Cordial. cordial e conversava e falava e tudo isso. Mas ele adorava falar de Goiás e ele sabia que eu era de Goiás, né? Então tivemos conversas assim... Mas, Nicodemo, me permita lhe interromper. Nós estamos valorizando muito a figura do Prestes e da Dona Maria, o que é certo, mas de tudo que você está me contando, eu percebo o outro lado da história. Quer dizer, a Dona Maria achando de que a filha estava feliz e que ia fazer um bom casamento, e isso era mérito seu. Não é? Essa acolhida que Agradeço a Dona Maria... generosidade. A sua generosidade. Mas eu era jovem, né? Ela também, né? E era deslumbrado com tudo, entendeu? Eu não tinha, quando eu cheguei a Moscou, essa consciência de que eu tinha estabelecido essa ligação com o Prestes. Depois é que meu primo falou, olha, você tá... Bom, a Ana nasceu lá em Moscou, né? Em 77. 77. Novembro de 77. Então... E a Ana foi uma das netas que teve esse contato com o velho, né? O velho era muito carinhoso com os netos. Eu me lembro que o meu segundo filho, o João, ele chorava demais à noite. E eu me lembro disso, cara. Eu me lembro, porque a gente morava... A gente acabava ficando com eles lá. A gente tinha um outro apartamento, mas a gente acabava ficando lá muito. E eu me lembro uma vez ou outra que o Prestes levantava, ia lá, pegava ele no colo e ficava andando, porque era um corredor grande, um corredor que se esticava assim. E ficava lá passeando com o menino e tudo isso. Quer dizer, são coisas que ninguém, né, poderia Prestes, aquela pessoa sisuda e histórica, né, do século XIX, né, vamos dizer assim. Mas era uma pessoa muito humana, muito humana. E eu tive essa felicidade, talvez com razão, talvez eu tenha conquistado esse carinho dele, não? Isso. Várias vezes eu tive acesso ao escritório dele, a gente conversava e tudo. Saía muito com ele, por exemplo, aqui no Brasil, quando eu voltei em 86, a gente estava no Rio, eu preciso ir ali na Câmara, você vai comigo. Ou eu vou a São Gonçalo, você vai comigo. Aí eu dirigia, a gente ia conversando e tudo isso. Era essa vida, né, que a gente acabou tendo juntos. Que ótimo, excelente. Não só na Rússia, na União Como aqui Soviética, na volta. e depois continuou aqui, e a gente sempre muito amigo. Eu, na entrevista que fiz com Ana Prestes, eu recontei o dia em que eu, pessoalmente, fui segurança do Prestes. Porque ele veio para Brasília depois da anistia, numa comemoração da Revolução Russa na Embaixada da União Soviética, e no dia seguinte ele deu uma entrevista coletiva à imprensa no Hotel das Nações. Como eu me apresentei, chegando ao aeroporto, direto a Maria, dizendo que conhecia você, etc., ela se lembrou de mim quando eu cheguei lá no hotel onde haveria a entrevista. E aí ela me chamou num canto e falou assim, olha, eu queria te pedir um favor, você podia ficar ali, à beira da escada, como você conhece os jornalistas de Brasília todos, e se chegar alguém meio estranho, você me avisa, porque a gente precisa cuidar da segurança do velho. Eu falei, tranquilo. Então eu fiquei ali uns 20, 30 minutos na beirada da escada, porque foi no mezanino a entrevista, e aí eu conto essa história dizendo que eu fui segurança do Prestes durante meia hora. Mas vamos agora falar de física. Henrique, bota ali algumas fotos. Aqui nós temos o Landau. Você vê que é uma figura assim meio estrela, né? Olha o cabelo do bicho. Você traduziu alguns livros do Landau, esse curso que ele escreveu com o Lifshitz. Não só com o Lifshitz, né? Mas o Lifshitz, sim. Com Lifshitz. E que, como já disse o Olival, são livros de formação do físico. E era livro básico da formação dos cursos de física, né? Como é que você chegou nisso aí? O Zuboff era aluno do... Não.
Não. Não. O Zuba foi aluno do Terlecki. O Terlecki, sim, teve contato com essa geração Com essa antiga, geração. do Bogolyubov, do Landau e outros. Não vou me estender. O Terlecki ficou conhecido por duas razões. Primeiro que ele era um físico muito... Não sei se você... Ele é um dos... por exemplo, ele é um dos formuladores da ideia do táquion. Isso. O táquion são partículas que se movimentariam, que se moviam, que poderiam se mover com velocidade acima da luz. Essa é uma hipótese violenta lá da teoria do campo, teoria quântica de campo. Não vamos entrar nesse assunto aqui. Mas sem violar a relatividade. Sem violar a relatividade. Porque essas partículas não transitariam para velocidades menores do que a da luz. Exatamente. Ele também é conhecido como um dos formuladores do Betatron. Que ninguém sabe, né? Que é outra história que depois a gente pode falar, que é o desenvolvimento da ciência durante a guerra da Guerra Fria, ou da Cortina de Ferro. Depois a gente fala um pouco sobre isso. Mas já que você falou do Terlecki, deixa eu acrescentar então a terceira característica pelo qual ele é famoso. Ele é um digamos assim, dos que tentam reformular a mecânica quântica para torná-la uma mecânica quântica não linear, porque era uma maneira de contrariar tal da interpretação da complementaridade que era mal vista em certas áreas da física soviética, embora apoiada por outros, apoiada pelo Fock, mas o mal vista. Terlecki tem... Então o Terlecki também é muito conhecido por isso. E ele é conhecido justamente porque ele tem uma formulação bem moderna do princípio da complementaridade. E é um dos caras que mostraram que a complementaridade não é uma coisa específica da mecânica quântica. Na verdade, a complementaridade é uma, digamos assim, é uma ideia da física muito mais universal do que... Então, ele, por exemplo, mostrou para a gente, em artigos super pedagógicos, super bons, que, por exemplo, se você toma a termodinâmica, você tem complementaridade. E em outras áreas também. Nicodemo, então, você conheceu e conviveu com o Terlecki? Foi meu professor. Uau. Meu professor. Ele foi meu professor de mecânica clássica. E ele foi designado, na época, nos anos 50, como um daqueles cientistas que foram designados para criar a universidade. Então, eles pegaram um químico bom, um físico. Então, eles olha, vocês vão fazer uma universidade. Isso. Uma Então, extensão da universidade para a gente ter esse viés político, esse viés social, sociocultural e tudo isso. Então, esse sim foi discípulo ou aluno... Ele não foi discípulo, porque, na verdade, Landau, a ciência soviética, ela tinha brigas. Landau não era uma pessoa unânime. Havia várias pessoas que, por exemplo, Bogolyubov não tinha muita... Bogolyubov era outra estrela, né? Então, havia como que dois campos na Universidade de Moscou, né? Um que obedecia ao Landau e os outros mais rebeldes. E Terlecki, na verdade, era desses rebeldes, entende? Mas isso é uma história muito comprida e muito longa. Mas vamos falar do Landau, que você traduziu. Como é que chegou até você a ideia de traduzir o Landau para o português? Quando, como? Sim. Conta essa história. Bom, na verdade, o que acontece é que eu trabalhei, né? Até o partido me ajudou. O que acontece é o seguinte, quando nós fomos para Moscou, da mesma forma como eu tinha começado a militar no partido aqui em Anápolis, muito pouquinho. Aliás, eu queria até fazer um comentário que não tinha nada a ver com a minha atividade política, a minha ida para Moscou, porque eu não era uma pessoa que tinha aquela atividade política e tudo isso. O meu negócio era ciência mesmo. Mas, involuntariamente até, eu acabei entrando nesse caldeirão e acabei militando um pouquinho aqui em Anápolis. E depois, quando nós fomos para Moscou, tinha o Partido Comunista na universidade e tudo isso. Eu militei lá também. Nós tínhamos a base e tudo isso. E, através do partido, eu disse, olha, eu preciso trabalhar, eu quero fazer traduções, eu preciso ganhar um dinheirinho, porque eu tinha vontade de ajudar minha mãe e meu pai aqui, né? Queria, de alguma forma, chegar em Goiás. Eu tinha que a ideia seguinte, eu vou ficar aqui 5 anos, se eu der conta, vou ficar aqui 5 anos e eu quero ver se eu levo alguma coisa pra gente. E então, essa minha busca, entende? Aí o partido, olha, tem
Tem a rádio? Pode trabalhar na rádio. E eu fui trabalhar na rádio. Eu fui jornalista como você. Rádio entende? Central de Moscou. Na Rádio Central de Moscou. Eu emitia para o Brasil, eu radiava para o Brasil. Entende? Então, a gente chegava à tarde na rádio, me dava um pacote assim, tinha aquelas máquinas de escrever, aquelas grandonas, aquelas Remingtons, era bacana, como se você estivesse naqueles filmes onde tinha aquelas pessoas batendo máquina. Aí você recebia um pacote, você traduzia aquele pacote, redigia, e à noite você ia para o estúdio. Assim que meu pai, naquela época, nos anos 80, ele morava lá no Bico do Papagaio e ele lavava um radinho, disse que que ele tinha que me ouvir todo dia para saber que eu estava vivo. E aí, com esse contato com a tradução na rádio e tudo isso, e também porque tinha alguns brasileiros, inclusive aquele brasileiro que eu disse para vocês que não tinha nada a ver com o partido, ele foi lá para fazer física e tudo isso, ele fazia algumas traduções para Novast. Agência de notícias. E eu cresci o olho para aquilo. Eu também quero ganhar dinheiro. Porque dava um dinheirinho, né? E eu já sabia bem o russo, assim, eu era um estudioso, né? Você lembra de mim, né? Lembro. Eu era inteligente, eu nunca fui, mas estudioso eu era demais. Esforçado. Esforçadíssimo. Eu era muito esforçado, entende? E eu tinha essa sanha. Muito modesto. Não, eu tinha essa vontade dentro de mim, Olivaldo, que eu queria, entender, de fazer. Eu vou mexer com isso, cara. Eu não me lembro exatamente, mas alguém me chamou a atenção. Olha, a Editorial Mir está procurando pessoas para traduzir livros. Eu vou lá. Vocês podem não acreditar, mas eu peguei o metrô e fui lá sozinho. Bati na porta lá, tinha uma senhora russa muito agradável lá e ela me recebeu. Eu vim aqui porque eu quero traduzir livros. E eles tinham um projeto de traduzir o Landau todo. Os 10 livros, que é outra história incrível, né? E ela disse, olha, tenho aqui os livros do... Aqui nós temos 2 exemplares. Aí... Um de física teórica. Não, na verdade, isso aí é um livro só em 2 partes. Em 2 partes. Esse é um dos livros mais importantes do Landau, que é o Mecânica Quântica. Landau e o Lifshitz. Que era o parceiro dele, né? Inclusive, esse Lifshitz, quando soube que eu estava traduzindo o Landau, porque, na verdade, esse aí não foi o primeiro que eu traduzi. Por exemplo, eu traduzi um livro para a Mir, que se chamava A Máquina de Turing. Uau! Eu já procurei esse livro, porque o que acontece? Eu dou meus livros todos, entende? Pelo menos esses aí. Tem alguns que eu não dou, não. Mas esse livro, eu não tenho uma cópia dele. E depois entrou, então tem voga. Era um livrinho, assim, uma brochura da Mir, que contava a história do primeiro computador. Como foi criado o primeiro computador. Rapaz, nós falamos de filmes aqui, do Oppenheimer, mas o filme sobre a vida do Turing... É maravilhoso, né? É maravilhosa, porque o Turing é o cara que ajuda, quer dizer, claro que ele é conhecido pela formulação da máquina de Turing, que é a base da computação moderna, mas é o cara que ajuda a quebrar o código secreto dos alemães. Exato. Enigma. Exatamente. O jogo da imitação, o filme chama, né? Acho que é. Eu não lembro o título em português. Mas ele era também homossexual, e o homossexualismo na Inglaterra, na década de 50, era crime. E ele é condenado, um herói, condecorado, e é condenado a tomar injeções para... E o resultado é que ele termina morrendo. Foram 5 ou 6 décadas para que o Reino Unido pedisse perdão para o gesto. E você, então, é o tradutor do Máquina de Turing. Então. Então. Mas veja, é que você poderia pensar em fazer uma edição atualizada. Mas eu perdi esse livro. Acrescentando um pouco da história do próprio Alan Turing, né? Mas era uma brochura, assim, né? E aí, o que acontece? Tinha um brasileiro, acho que era um brasileiro mesmo, que tinha começado esse projeto da Editorial Mir de traduzir o curso do Landau. Um ou outro, mas 1 ou 2. E eles parece que abandonaram, por outras razões, eles não podiam continuar. E eu esqueci o nome da senhora agora, mas eu vou me lembrar. Ela falou assim, olha, tem esse projeto aqui. Acho que ela não me levou muito a sério, não. Eu tinha uma cara de menina naquela época, ela olhava... Mas você estava fazendo física teórica já naquela época. Mas eu era professor, eu era aluno do curso de física da LAMU. Então. Eu tinha esse respaldo. Eu falei assim, eu posso
Eu posso tentar, né? Não me lembro mais dos detalhes. Eu sei que tinham traduzido o primeiro livro, que é o de mecânica, e eles estavam traduzindo o comecinho do livro de teoria de campo. Teoria de campo. Talvez o mais famoso. Que é o mais famoso. Isso. Ele junto com o de mecânica quântica. Isso. O quântica não relativística foi você que traduziu. Exatamente. É. E aí eu peguei daí. A ideia era traduzir até o último. Mas os acontecimentos depois provocaram alterações nesse projeto. Mas aí eu terminei o Teoria de Campos, e aí veio o principal, que era uma tarefa muito grande, que o livro de mecânica quântica é muito grande, você sabe, você o conhece. E não é um livro fácil de traduzir, né? Porque eu me lembro que eu botava um punhado de dicionários italiano, francês, porque tinham traduções francesas e Sim, italiano, você consultava as outras para sim, poder eu fazia encontrar a melhor solução em a português. Melinda tinha muita paciência comigo, porque eu ficava horas ali de noite, ali, traduzindo aquele livro, porque durante o dia eu tinha que ir para a universidade. Eu dormia pouco naquela época, eu tinha que ler também, né? Essas coisas todas. E uma coisa interessante é que, num determinado momento, o Lifshitz ligou no editorial e falou assim: olha, eu sei que vocês pegaram um novo tradutor aí, eu quero falar com ele. Eu não vou falar com ele. Era um que era Lifshitz? Que honra, que honra. O Lifshitz era o Landau vivo, né? Sai o Nicodemo de Quem Anápolis conhece a e história vai do Landau encontrar o sabe Lifshitz. Exato. Quem conhece a história do Landau sabe que Lifshitz era o braço direito dele. Isso. Tem uma história longa aí. E o Landau morreu em 62. 68. 68. 62 Ele levou é o acidente. Um acidente de carro, né? Ele ficou de 62 a 68 na cama, praticamente. De 62 a 68 ele já não fez mais nada. Isso. Mas é uma história... Inclusive ele recebeu o prêmio Nobel na cama. Na cama, exatamente. Tem uma foto interessante dele recebendo E aí eu fui. Ele morava, sabe onde, o Lifshitz? Morava no Instituto de Problemas Físicos, criado pelo Landau e pelo Kapitsa. Ali no centro de Moscou, ali na universidade, na Avenida Universitária. Para mim, aquilo foi uma coisa como se eu estivesse indo para o passado, né? Sabe, quem me recebeu era um físico que tinha trabalhado com um cara que... Todo mundo sabe a história de Landau. Pessoa, ele terno. O lugar era assim... Não, todo mundo sabe a história de Landau, vírgula, Nicodemo. Você tem que situar aí que tem um problema, de barreira cultural que você tem. O público que está nos assistindo pode não entender. O Landau, se o livro era a Bíblia, o Landau era a lenda viva. A lenda viva. O Landau, a trajetória você conhece, quer dizer, o Landau é fruto da Revolução Soviética. Eu te falei esse trabalho que o Alexei Kojevnikov, esse historiador russo-canadense que vive hoje no Canadá, ele nos falou sobre o Landau em 2010 numa conferência de História da Ciência na Bahia, em Salvador. E o que mais chamou a atenção nossa é em que sentido é que o Landau é o fruto da Revolução Soviética. O poder soviético, quando ele se instala, ele buscou reformar a universidade. Muito curiosamente, por orientação do Lenin, não fechou a Academia de Ciências. Enquanto os revolucionários franceses fecharam a Academia de Ciências Francesa, a Academia Russa não foi fechada por decisão do Lenin. Mas buscaram reformar a universidade. Era preciso, muita semelhança com o que nós vivemos no Brasil hoje, era preciso incorporar multidões à universidade, né? Trazer gente nova para a universidade. E, portanto, não havia tempo para você passar todo o percurso de formação. Então, foram criados certos percursos de formação mais curtos para aqueles mais brilhantes. O Landau era um desses. Agora, além disso, não só ele foi, portanto, beneficiado, cometendo um anacronismo terrível, o Landau foi um cotista. É isso. É aquele cara que a universidade abre, ele entra, ele veio tinha do talento, Azerbaijão, Baku, tinha talento e judeu. E logo ele é promovido. Uma das coisas que logo ele é enviado é para Copenhague, que era a meca da física teórica no mundo. Então ele é isso, é um cotista de sucesso. Ele estagiou com Bohr. Exatamente.
E na cabeça do Landau, o rapaz, o Alexei Kojevnikov diz isso, na cabeça do Landau era um pouco assim. A mecânica quântica era, no âmbito da física, o equivalente da Revolução Soviética. Era a revolução na física. E você sabe da história, bem, o Landau queria fazer uma revolução dentro da mecânica quântica. O famoso trabalho dele, achando que a mecânica quântica não poderia ser generalizada para a eletrodinâmica quântica, que depois se revelou de que o trabalho não tinha propriamente o fundamento. Mas o que eu quero dizer é isso, o Landau, para quem teve a formação em física, como é o caso do Nicodemo e um pouco a minha, era a lenda viva. Era isso. Então, é alguma coisa como hoje, sei lá, você ir conversar com o padre o Papa Francisco. Olha aí. Exatamente. Isso aí é 57... Quando eu nasci. Então, quando ocorre um certo degelo nas relações entre o Ocidente e a União Soviética. Porque é pós-Stalin ali. Pós-Stalin, né? E o Bohr, que tinha uma visão cosmopolita e multilateral. O Bohr nunca encampou essa ideia digamos assim, do monopólio, por exemplo, do monopólio nuclear nas mãos dos Estados Unidos. O Bohr, então, faz a visita. Quem leva o Bohr para Moscou, em verdade, é o Fock, que vai antes, em 55, a Copenhague, e articula a ida. Concordo, E aí, então, é pena que a foto não dá, mas o Bohr está falando para uma multidão. Tinha muita gente. O Bohr falava muito mal, falava praticamente. Então, você pode imaginar de que não foi propriamente um comício mas é uma foto absolutamente histórica. Tudo isso para dizer assim que o seu impacto de ir visitar o Lifshitz era grande, como tradutor era enorme. Não, até porque como eu era estudante de física. Eu já tinha isso foi quando? Isso foi em 78, parece, não me lembro, 79. Eu não me lembro exatamente, mas eu já era praticamente mestre já. Eu já era mestre. Já tinha feito uma dissertação, já trabalhava no departamento de física teórica, então eu tinha noção, entende? Mas eu fui lá e ele me recebeu com aquela pompa do século, sei lá de quanto, e me levou para uma sala, tinha uma mesa não tinha ninguém, nada em cima da mesa. Me recebeu com muita educação e tudo isso. É que eu precisava passar para você algumas correções que eu tenho no livro. Se você tem tempo de sentar aqui. Professor, tudo isso. Eu já estava conversando com a história da física, né? Cara, é um momento assim impressionante. Você não tem ideia. Para um jovem brasileiro de Uruana, talvez ninguém saiba o que é Uruana. Uruana é um pedacinho de terra lá. É a capital nacional da melancia. Bom, hoje ela é famosa, né? Mais pela melancia, né? Mas ela tem o rio, né? O Rio Uru é aquela coisa maravilhosa. Mas, enfim, eu sentei ali, ele me trouxe, então, ele disse, eu vou buscar o material. Ele trouxe o material. Na verdade, era uma incontável quantidade de anotações pequenininhas que ele fazia por todo o livro. Tudo escrito à mão por ele. Que coisa genial. Nós falamos um pouco aqui da história do Landau, mas você chamou a atenção para um aspecto importante, a visão enciclopédica dele. Ou seja, ele é um físico teórico que deu contribuições seminais nas mais diversas áreas da física. Talvez tenha sido o único, né? Talvez tenha sido o único. Conta um pouco a história do Landau, porque uma coisa que você ficou de contar foi justamente a origem desse curso, né? Eu falo rapidinho, um pouquinho que eu sei, mas eu digo assim, só para terminar o do Lifshitz, a minha tradução é a única tradução que tem... que tem as correções do Lifshitz. As últimas correções do autor. Olha. Só que, bom, esse processo não foi para frente, porque ele me disse na época que ele queria fazer outras correções nos outros livros também. Para você ver como era grande o projeto e tudo isso. Mas acabou não... Mas só o Mecânica Quântica já foi um projeto enorme.
Mas, falando um pouco sobre A história do eu acho Landau, que, né? o historiador aqui do lado pode falar mais, mas o Landau realmente era uma figura genial. Assim, só para só para chamar um pouco a atenção isso aí, por exemplo, o Landau diz que Landau nunca estudava sentado. Ah, é? Nunca. Ele nunca estava sentado. Você nunca encontraria o Landau sentado numa mesa estudando, fazendo exercício. Ele sempre estudava deitado, botava um papel assim, tudo isso. Era uma figura incrível. Olha aí o Lifshitz. Esse é o Lifshitz. Esse é o cara que me recebeu lá no Instituto de Problemas Físicos, né, Olival? Isso. Quer dizer, e o Landau, ele entrou para a Universidade de Baku, né, muito novo, 14 anos. 14 anos. E ele foi vítima de bullying, porque ele era feio. Realmente ele não era uma pessoa muito Era simpático, né? não era muito simpático, né? E ele era muito assim introvertido. Os alunos, os colegas, eles tinham 18, 19, 20 anos, estavam namorando e tudo. Então eles pegavam muito no pé dele. Moleque. Só que tinha um problema. Logo que começou o curso, bom, ele foi a vítima de muito bullying e tudo isso, mas ele também não se ligou muito nisso, não. Nas primeiras aulas, porque na Rússia tinha aqueles auditórios grandes, tinha as famosas aulas teóricas, eram conferências. Aqueles auditórios assim, você assistia aquela aula grande, magna, de um professor, aí depois nós éramos separados em grupos pequenos para fazer as atividades práticas, tanto de solução de exercícios, como ir para os laboratórios. Era um curso bacana, muito legal. Assim. Mas ele, quando estava na sala, todo mundo começou a saber disso. Que o Landau ficava o tempo todo calado, mas se ele levantasse, ou se ele levantasse a mão, a aula acabava. Porque o professor certamente iria chamá-lo ao quadro e ele acabava com a aula. Ele sabia demais da conta, colocava o professor numa situação muito vexatória, e a aula geralmente terminava nisso aí. Entende? Então ele passou a ter... As pessoas passaram a tratá-lo diferente, entendeu? Apesar de ser aquela figurinha de 14 anos, era um... Agora, você disse que ele sofreu bullying, o que é verdade. Mas é verdade também brincando que um pouco. depois que ele se projetou, quer dizer, depois, logo 1, 2, 3 anos, ele começou a fazer bullying com os velhos professores da universidade. Exatamente. Ah, é? Porque ele E se aí achava... entra a história do ele livro, se né? achava e era muito mais... Ele estava na frente da física na época. Os russos que vão a Copenhague na época é ele, o Fock, o Gamow, se eu não me engano, não sei se tinha um quarto. Não tô Eram lembrando. 3 ou 4. Então, assim, ele achava o fim da picada ele ter que aturar aqueles velhos que não entendiam de mecânica quântica. Então, esse lado também é verdade. Então, Não, assim, é verdade. parte da rivalidade presente mas é claro que esses professores antigos tinham seu mérito. E claro que isso aí deve ter desencadeado uma onda de rivalidade. Os que eram adeptos do Landau e os que, não, por uma ou por outra razão... Tinha um aspecto... Tem uma biografia, desculpa. Posso falar só fazer Claro. Eu fiz uma palestra há um tempo atrás sobre o Landau em Goiânia, porque eu tive acesso, eu recebi de presente de um cunhado meu um livro em russo, né? Sobre a biografia do Landau, escrita por uma parente dele, que dizem ser a melhor tradutora dele, que é a pessoa que mais conhece o Landau de perto. Era parente, então era prima, parece, não sei. Então ela escreveu, eu tenho esse livro, só que eu infelizmente não conheço a tradução dele. E portanto, essas histórias todas são contadas com muita... Mas eu continuo, pode terminar aí. Não, eu só estou lembrando que o Einstein tinha destruído a ideia do éter, mas essa ideia permaneceu em muitos físicos russos que defendiam a história do materialismo dialético. Eles precisavam de alguma coisa assim, um sustentáculo de causalidade, que era o éter. E era o pessoal que era inimigo do Landau, né? Essa história
Bom, o próprio Lênin entrou nessa discussão, né? O próprio Lênin, Porque o Lênin escreveu empiriocriticismo, né? Materialismo e Empiriocriticismo, que foi um livro que eu estudei muito ele, entende? E o Lênin, ele tem uma definição de matéria. Ele tem uma definição de matéria. Então, mesmo dentro da União Soviética, ao longo da história da física lá, sempre havia visões diferentes. Tem a visão... Essa história do éter é uma história longa, que nós não podemos entrar nela aqui, mas até hoje há uma controvérsia. Ah, é? Claro. O controvérsia ainda segue. éter foi ele renasceu sob várias outras várias formas. vezes, não ele foi, Olival? Atualmente, o que você chama de matéria escura, O éter. é- Seria... na cosmologia, Ou seja, outra forma. faz parte dessa história da discussão sobre o éter. Volta. A única Porque ressalva o do Einstein Lenin- botou no lugar do éter o campo magnético, não é isso? Mas essa história é longa, não é assim. mas você pode ter a matéria sem campo, quer dizer, Claro. você pode ter o espaço sem campo. Então, de fato, a relatividade restrita dispensou. Dispensou o éter. o éter. Mas há duas ressalvas aqui para a gente fazer justiça. Primeiro que o Einstein, a aceitação do princípio da relatividade levou tempo. E você conseguia reproduzir alguns dos efeitos com uma física baseada no éter, mas você fazendo um elétron deformável. E isso, ou seja, você deformava o elétron. E isso foi feito no Ocidente por um grande físico que era o Lorentz, a teoria Sim, do elétron claro, do Lorentz. Então, essa ala de físicos soviéticos não era uma ala que estava fazendo isso só para compatibilizar De jeito não. com De o, jeito nenhum, é. o materialismo dialético. Ou seja, na União Soviética e no Ocidente, a aceitação do princípio da relatividade, tal qual o Einstein formulou, levou tempo. Sim, claro, da mesma forma. Certo. E, por outro lado, o Lênin, a outra ressalva, ele escreve o Materialismo e Empiriocriticismo em 1908. E ele escreve o materialismo. Então, ele não conflita com a teoria da relatividade, porque a teoria da relatividade mal era conhecida E ele discutiu, à época. e ele discutiu com o Marx, discutiu com... Ele discutiu com... descia o cacete no mar. Ele discutiu né? com os energetistas. Aí Aí é um outro capítulo que a gente poderia discutir. Eu acho um essa livro, discussão não vai caber aqui, Olival. um livro fenomenal, mas eu acho que ele exagerou na crítica ao mar, é minha opinião. Quem? O Lênin. O Lênin. Não, mas não vamos entrar nesse assunto, não. Porque Vejam esse vocês a livro, O controvérsia. Materialismo e o Empiriocriticismo, é um livro a ser lido certeza. e discutido sem qualquer pieguice, sem Isso. qualquer... Porque ele está... Primeiro você tem que inseri-lo no seu tempo. Ele foi escrito muito antes do surgimento da mecânica quântica. Exatamente. O que mostra uma certa visão grande do Lênin. Claro. Mas, ao mesmo tempo, você não pode cobrar do Lênin uma visão e uma percepção das coisas que certamente não poderia ter naquela época. Né? Exatamente. 1903, Por 1904. curiosidade, o meu primeiro artigo científico, entre aspas, porque foi publicado numa revista cultural, é exatamente uma análise do materialismo e empiriocriticismo. Olival, você sabe o que acontece? É que lá, o meu título de doutor é doutor em filosofia, Olha, com especialização em física matemática. olha. que Então, na verdade, o interessante. conspecto, quando você defende uma espécie de qualifying, aqui seria o qualifying, lá o meu qualifying foi em filosofia. Inclusive, sabe qual foi o meu? meu qualifying foi princípios da filosofia, princípio da simetria nas ciências. Uau! Eu tenho esse texto lá em casa. E então, uma coisa que eu quero deixar registrado aqui. É que aqui a gente tem limite, tem tempo, né? Mas se você fosse falar, você falou de princípio de simetria, você deve ter abordado, possivelmente, o teorema de Noether, da M. Noether. Claro. Não só. É um capítulo à parte na história da física fenomenal. Uma mulher progressista, de inclinações socialistas, que foge da Alemanha. Emile Noether. Emile Noether. E que o Einstein bota lá no pedestal. Exatamente. Porque o Einstein era um cara de uma visão muito grande, é um humanista, entendeu? E ele era um cara, não era um cara afetado, ele sabia muita física. Mas voltando aqui um pouco eu só queria ter feito um comentário que o nosso curso em Moscou, muitos até criticam, mas era um curso universal. Só para você ter uma ideia, até chegar ao 5º ano e defender a dissertação de mestrado, eu tinha estudado física de partículas elementares, cosmologia relativista, física estatística de equilíbrio e de não equilíbrio, teoria de estado sólido, e por aí vai. Muita coisa
Você entende? Por exemplo, eu fazia cálculos de física de espalhamento, usava usava os diagramas de Feynman ao defender o mestrado. Olha só. Eu conhecia a equação de Einstein, nós resolvíamos exercícios de equação de Einstein. Por exemplo, obter a métrica de Schwarzschild e a métrica de Keller, que eram as mais simples, né? Da equação de Schrödinger, de Einstein. Então, muitos hoje em dia dizem, mas era um curso muito grande e você acabava fazendo muita coisa e não... Mas não era verdade, porque ao mesmo tempo que eu fazia todas essas matérias, o meu trabalho de dissertação era uma coisinha pequena lá em física de estatística. E evidentemente, você falava de matéria condensada por causa do Landau. Colapso gravitacional, isso estava no nosso métier. Mas eu queria que você voltasse à frígida bovina para a gente ver como é que surgiu esse curso Eu ia do falar Landau sobre isso. e Lifshitz, lá na universidade, no centro, Não, que ele o Olival deu a que ele deixa. criou lá em Kharkov. O Olival deu a deixa. A gente não vai falar aqui toda a história do Landau, mas o que acontece é o seguinte, com o tempo, o Landau, ele fez esse curso de forma brilhante, depois ele se transformou ele mesmo num professor com muitos alunos e tudo isso. Porque ele era realmente, como o Olival falou, ele era muito chato. Por exemplo, há relatos de que ele fechava a porta do seminário. Só entrava quem ele queria. Então, e num certo momento, ele e os alunos dele perceberam o seguinte, olha, para participar dos seminários e talvez para até trabalhar com o Landau, era preciso estudar. E o Landau falou assim, olha, tem aqui um programa mínimo. Vocês querem participar do meu seminário? O famoso mínimo do Landau. Olha, claro que vocês não vão saber tudo, mas vocês têm que saber pelo menos isso aqui. Olha só, aí nasceu o curso dele. Isso. Concorda, professor? Exatamente. A origem do curso é o mínimo do Landau. O mínimo do Landau. E aí, no começo, era o quê? Era algumas coisas que ele mesmo desenhou num papel lá. Os alunos perguntavam, mas o que a gente tem que estudar? Aí ele falou assim, olha, além do fato de vocês saberem matemática, vocês têm que saber isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Esse foi o primeiro rascunho. E por que Kharkov? Porque ele foi trabalhar em Kharkov. Ele foi trabalhar, antes de ir para Moscou, ele foi trabalhar em Kharkov. Kharkov tinha uma universidade bastante avançada, além de outras, né? Mas a Kharkov era uma das melhores universidades da Rússia, da União Soviética. Que fica hoje na Ucrânia. Isso. E aí ele criou ali, etc. E foi ali também... E aí essa coisa evoluiu, esse pequeno rascunho, esboço que o Landau fez, evoluiu para o quê? Com o tempo, as pessoas passaram, então. Aí tinha passou a ficar famoso a história do mínimo. E aí passaram a ficar famosas as pessoas que conseguiam passar no mínimo. Que era um exame que o Landau mesmo dava, ou algumas pessoas que ele delegava, o Lifshitz era um desses. Olha, eu quero fazer o mínimo do Landau. E o cara ia lá e fazia. Se passasse, ele já era famoso. Zé, aqui ocorre um capítulo muito interessante da vida do Landau. Nós estamos falando aqui em 1938. Aqueles tribunais, espetáculos já tinham ocorrido lá em Moscou, não é? A perseguição dos pós-trotskistas, etc. E ele acaba se envolvendo com pessoas que foram considerados grevistas, não é? Aí o que aconteceu foi o seguinte, eles pediram para ele, porque ele era um cara cientista, ele estava no mundo da ciência. Sim. Mas ele tinha visões sociais, era um cara humanista e tudo isso. E conta essa biógrafa, parente dele, que pediram para ele fazer um panfleto. Acho que eles iam usar esse panfleto Era muito difícil fazer oposição ao Stalin naquela época ali dentro. Mas não vamos entrar nesse assunto, não, mas... mas eu sei que ele escreveu esse panfleto, só que dizem os biógrafos que ele não tomou o devido cuidado, porque a letra dele não era desconhecida. E, trocando em miúdos, um dia ele foi preso. Preso e ficou 2 anos desaparecido. E aí é que entra uma coisa interessante.
essa história não é tão curta assim, é uma história muito, muito longa, mas aí entra a figura de Kapitsa. Kapitsa. E é Quem outra- era o Kapitsa? Bom, então, rapidinho, né, professor? Eu estou fazendo, é difícil para mim, porque tem um professor aqui na minha frente, dependendo de como o rosto dele estiver, ele está errando, ele está certo. É muito bom, né? Eu já estou acostumado a fazer, porque as provas na Rússia eram orais, entende? Sim. Então eu estou acostumado com um professor sentado na minha frente e olhando para mim com aquela cara assim, para de fazer bobagem, falar bobagem. Mas o Kapitsa talvez seja a, a, a física soviética tem dois grandes capítulos. Piotr Kapitsa e Landau. Os dois ganharam o prêmio Nobel. Piotr Kapitsa ganhou o prêmio Nobel como um grande físico experimental. Talvez o maior dos soviéticos físicos experimentais. E o Landau como o maior de todos na física teórica. Né? E o Piotr Kapitsa estudou com o Rutherford. Foi aluno do Rutherford. Então, essa ligação é total, entendeu? Ele trouxe, inclusive, há relatos de que quando ele voltou para Moscou, e aí os soviéticos, o governo soviético acho que não deu mais a possibilidade dele voltar, o Rutherford acho que cedeu alguns aparelhos para ele e ele instalou o laboratório em Moscou mesmo. E ele era um cara que escrevia muitas cartas. Naquela época isso era uma coisa... E era um cara que passou... Inclusive tem vários artigos de historiadores da ciência que contam por que Kapitsa sobreviveu todo esse período com tanta... Essa é uma discussão que nós não vamos fazer aqui, mas o fato é que ele era um cara que acabou tendo muita influência, e essa influência permeou quase que todo o período de 20 e pouco até o tempo em que Landau foi. E até mais, né? Porque ele morreu em 64, me parece, não me lembro agora exatamente. E ele escrevia muita carta, e ele tinha acesso às cartas, ele escrevia ao próprio Stalin. Foi ele que escreveu a carta Ele escreveu... dizendo que se não liberassem... Ele escreveu 2 cartas, entre outras, mas ele escreveu 2 cartas, porque criou-se um problema sério, desapareceu o Landau. Não era um qualquer que tinha desaparecido. Tinha desaparecido simplesmente o maior físico de todos. Pelo menos da União Soviética, e talvez um dos maiores da época. Do mundo. O do mundo. Numa escala que eles faziam na época lá, Landau ficava lá entre os 5 primeiros. Na escala que entra Einstein, Rutherford, sei lá mais quem. Bohr. Era uma escala muito Restrito. rigorosa. E ele escreveu 2 cartas. Ele escreveu uma primeira carta. Eu tenho acesso a essa carta, assim, escrita em russo. E aí ele escreveu uma segunda carta e ele tinha esse acesso, que é um enigma, que nós não vamos falar sobre isso aqui. Mas por que Kapitsa teve essa capacidade? E os biógrafos acham que essas 2 cartas que o Kapitsa escreveu foram decisivas. Dizem que ele simplesmente disse o seguinte, olha, ou você solta o Landau, ou eu me peço demissão. Não, ele escreveu isso não, ele escreveu isso sim, mas ele escreveu assim, basicamente o argumento era assim, olha, é um rapaz bom, é um grande cientista, ele é necessário para a ciência nossa e tudo isso, ele deve ter feito alguma coisa involuntária, ou seja, advogou em favor dele. Eu podia ter trazido essa carta. A autoridade do Kapitsa era muito grande, porque nós falamos muito aqui do Landau, mas em termos de tempo, quando o Kapitsa volta para a União Soviética, ele já volta como um grande físico. Ele já era um grande físico. Exatamente. Exatamente, professor. E essa questão de que ele não precisava demonstrar nada. Exatamente. E a questão de que ele, digamos assim, não foi permitido retornar à Terra, a Cambridge, é um ponto que não é completamente esclarecido. É por isso que eu não quero entrar nessa questão, porque ela não é completamente esclarecido, assim, essa é a opinião no Ocidente, não é a opinião no Oriente. Pois é. Por exemplo, sabe quem escreve isso? As pessoas escrevem no Physics Today, naquelas revistas de cunho mais filosófico, mais dos Estados Unidos. Então, ele é um caso de um grande físico. Talvez tenha sido a opinião dele mesmo, né? Então, e ele e a União Soviética ofereceu a ele tudo o que ele precisava para instalar
O laboratório. Então, na verdade, assim, o CAPIX é parte de um problema mais geral, que é o eu problema acho da que ela não vai caber aqui, repatriação, mas da repatriação outra grande... dos físicos, não? Exatamente. Se me permite uma analogia meio grossa, tá certo? Mas nós tivemos um grande físico no Brasil, que é o Sérgio Porto, que quando ele volta para o Brasil, 70, 71, ele volta a convite do Médici, através do então ministro do Planejamento, e o acordo para o Sérgio Porto voltar com a sua turma, a turma do Sérgio Porto, o que está vivo hoje mais influente é exatamente o Rogério Siqueira Leite. Então, toda essa história que você tem lá em Campinas, o Sirius, o CNP, o Departamento de Física da Unicamp, é a turma do Sérgio Porto, que eles eram um departamento inteiro na Universidade do Sul da Califórnia e que se movem para o Brasil. E o acordo com o ministro Reis Veloso, autorizado pelo Médici, e porque o Sérgio Porto prometia usar o laser para enriquecer urânio, o que era de interesse do Brasil na época, o acordo, isso está bem documentado, era um prédio, 2 milhões de dólares em equipamentos, 70 posições para contratar a equipe dele. É assim que ele voltou. Então, assim, o Kapitsa, quando ele volta, foi feito um grande acordo. E o Kapitsa... Ele volta em 33, ele volta nos anos 30. Então, ou seja, o Kapitsa ele não ficou preso na União Soviética. E ele não precisava, Então, né? assim, nesse sentido, ele era muito influente junto aos altos escalões eu acho do que partido essa e ao próprio Stalin. Essa é uma página que ainda não foi totalmente esclarecida e vai ser com o tempo e tudo isso. O fato é que, tirando de lado essa discussão, o fato é que ele era uma pessoa muito influente. Não, e o fato essencial é que o Landau é solto. Sim. Ele escreveu... E muitos outros não foram soltos. Esse é um capítulo problemático na história da União Soviética. Os especialistas em história da física, como o professor Lival, eles argumentam que a participação do Kapitsa foi fundamental. Fundamental, isso. Foi fundamental. E essas cartas, eu tenho acesso a essas cartas, eu posso até depois, professor, tem interesse passar para o senhor. Para você, desculpa, eu esqueci. Claro. Quando o Landau Aí, um belo dia, nós estamos em que ano, quando ele é 38? Não. Agora você me pegou. Eu não estava preparado. Você falou que era informal a conversa aqui. Ele foi preso em 38. Então ele deve ter sido solto em 40. 40 e pouco, sério. Olha só. 40, só para você ter uma ideia, ele já tinha feito a teoria da superfluidez. O prêmio Nobel que recebe em 62 é pelo trabalho que ele fez em 37, 35, 37. Então, não era simplesmente uma pessoa, um físico qualquer que você estava pedindo para a clemência dele, não. Era o cara que tinha explicado a superfluidez. Então, e o Kapitsa sabia disso. O Kapitsa era um professor antigo e tudo isso, que tinha tido contato com o Rutherford, que é o cara que criou a ideia do átomo, que mostrou a existência do núcleo e tudo isso. Então ele escreveu para ele, olha, deixa o rapaz, ele é muito importante para nós, a ciência soviética precisa muito dele. Mostra aquela ação de uns raios batendo no muro, assim. Para ele explicar. Batendo no muro. Na folha de ouro. Aí o Bohr, né? Junto com aqui é o Bohr. Essa aqui é o experimento do Rutherford. Isso. Um deles, né? Um deles. Muitos experimentos. Um deles. Ali é uma folha de ouro, né? Ali é uma folha de ouro. Isso aqui... É a partir desses experimentos, né, professor? Deixa o professor explicar. Não, é lá você. A partir desses experimentos é que começam a ter a ideia de que o átomo tem um núcleo, um caroçozinho muito pequeno, que o átomo tem a dimensão de 10 a menos 8, mais ou menos, centímetros. Então é muito pequenininho, mas o núcleo atômico é 10 a menos 13. Não, é o contrário, né? O núcleo? 10 a menos 13. 10 a menos 13. Ou seja, são 5 ordens de grandeza menor. Então, fazendo uma comparação com o universo, com a astrofísica, né? Um mundo de nada, né?
um mundo de nada. E esses experimentos levaram à ideia, à constatação de que havia uma estruturazinha muito pequena dentro do átomo, que passaram a chamar de núcleo, né? O núcleo do átomo. Eu queria fazer uma pergunta. Posso, Assequer? Claro, Você... por favor. É lá. Por Não, eu favor. queria voltar para a história do Nicodemo. Como é que você volta para o Brasil? E como é que você volta para o Brasil com o peso da responsabilidade, não só de ter um doutorado em física teórica, trabalhando com o Zuboff, mas também de ter sido o tradutor do livro do Landau. Como é que foi o seu reingresso na cena brasileira? Bom, eu estive aqui no Brasil em 81, quando eu terminei o mestrado. Mas o meu professor tinha me convidado. É preciso lembrar que 81, a anistia já tinha acontecido em 79, e, portanto, a possibilidade do ir e voltar já existia. Já existia. Exatamente. E isso, para mim, era maravilhoso, porque eu tinha uma vontade incrível de voltar para o Brasil, né? E o Prestes volta para o Brasil em 79. Aliás, eu tive a felicidade de participar do Congresso Brasileiro da Anistia em 79, no Colégio 2 de Julho, em Salvador, e na mesa estava o Prestes, o Diógenes Arruda e o Apolônio de Carvalho. Eram os três. E onde isso foi? Em Salvador, o Congresso da Anistia de 79. A anistia não tinha sido promulgada ainda. Você lembra que o Prestes e vários outros exilados, eles forçam a anistia, porque eles voltam quando ainda está se discutindo a aprovação da lei da anistia. Exato. Algumas coisas a gente vai... Algumas coisas a gente vai esquecendo ou vai deixando mais para o canto assim das prateleiras, né? Na cabeça da gente. Mas é um mundo de informação, né? Então, você volta em 81. Então eu volto em 81. Eu defendo a minha dissertação de mestrado em 81, né? Mas eu já tinha aquela possibilidade de talvez ficar em Moscou e continuar meus estudos por lá mesmo. Mas eu queria voltar para o Brasil, até por isso que você acabou de explicar. Né? E aí a gente vem. De alguma forma eu consegui. A gente tinha direito à passagem. A minha filha, eu tinha mandado ela para o Brasil, a Ana Maria. Um ano atrás, que eu estava fazendo doutorado, tinha um amigo que ia para o Brasil. E uma coisa que eu não sei se eu fiz bem certo ou não, mas agora não é o caso de ficar discutindo Ana Maria essas coisas. Ana Prestes. Ana Prestes. Né? Ana Prestes. E aí, esse amigo meu leva a Ana Maria um ano atrás, em 85, né, para o Brasil. Ela fica com uma avó, depois fica com a outra avó. E eu fico com o meu filho e nós voltamos em 81. Os soviéticos davam a passagem para a gente voltar. E eu volto enquanto o Brasil estava bom, mas ainda não estava assim, né? 81 é um momento assim, ainda de muita expectativa e de tudo isso. E tem uma coisa, sabe, professor? Uma coisa que é a questão do estigma. A Universidade Patrício Lumumba é uma universidade estigmatizada. Sim. Eu citei o exemplo do professor Paulo Miranda, meu colega de departamento, que foi perseguido e foi demitido da universidade porque ele tinha medo de apresentar o diploma, porque se apresentasse o diploma, certamente teria problemas de reconhecimento do diploma. E ele foi perseguido, ele foi assediado até o momento que ele é demitido da universidade em 76. Exatamente. Aí eu volto ao Brasil, assim, tudo muito atribulado. Minha família mora em Anápolis, condições econômicas não eram muito boas. Aí a gente fica um pouco no Rio também, porque o Prestes está morando já no Rio. Mas o Prestes está envolto em grandes campanhas políticas. É um momento de muita... A eleição do Brizola, que o Prestes se engaja na campanha do Brizola. Com a carta do Prestes depois e tudo isso. Né? Isso, também. Há um momento de muita efervescência ao redor do Prestes. Então é um momento muito difícil. Muito difícil. Eu tinha vontade de encontrar um lugar para se trabalhar, mas também eu precisava de fazer meu doutorado. Já naquela época, sem o doutorado, era difícil de você se manter como professor e tudo isso. A física já avançava nesse aspecto. Exatamente. E são 2 meses que eu fico aqui. De muita dificuldade. Eu vou a São Carlos. O Prestes me dá uma referência em Campinas. Eu não vou citar aqui o nome, mas o professor me recebe com muito carinho. Eu fiquei lá uns dias com ele. Mas era muito difícil.
Era muito difícil porque o meu currículo era um currículo Estigmatizado. estigmatizado, complicado. Era um lugar assim, era uma formação de comunistas mesmo. Tinha esse problema técnico, você não tinha como reconhecer o diploma. Não, Era esse que eu não tinha era, diploma. Para todos os efeitos, eu não tinha diploma. porque entre os físicos, eu não acho que o estigma fosse tão grande. Não, Entre não, os entre os físicos, físicos ao não, por causa do contrário. Landau. Exatamente. Mas aí o que ocorreu? Toda essa situação, não vou entrar em detalhes, e eu tinha o pé atrás lá, porque eu sabia que lá eu podia continuar e continuar ganhando, recebendo e tudo isso. E aí a coisa evoluiu para isso, entende? Eu via dificuldade, estava difícil de encontrar. Eu queria ir para São Carlos ou para Campinas e tudo isso. Mas estava difícil, porque eu tinha que revalidar o diploma, isso ia levar algum tempo. Eu tinha dois filhos. Eu vi que a situação não ia ser muito fácil. Meus pais não podiam me ajudar. Você quer saber de uma coisa? Eu não podia ajudá-los. Eu pensei, quer saber de uma coisa? E aí, de alguma forma, a gente resolveu voltar. O partido ajudou, me apoiou. E aí a gente tomou a decisão de voltar em outubro para Moscou. No Para fundo, fazer o doutorado. mas que no fundo a decisão também é equivalente aos brasileiros que foram para outros países para fazer um doutorado. É a lógica da formação do cientista é essa. E você está expressando com muita nitidez. Você formado na União Soviética, onde você tinha uma comunidade científica já sólida, em que o doutorado é o passaporte, é a identidade do cientista. Sem o doutorado, você ainda está em processo de preparação. É verdade. E E quando aí- você finalmente... Desculpa. Sim, não é Quando isso. você finalmente, então, volta, Em depois do 80 doutorado? Ah, sim. Aí eu volto e me enfio naquele doutorado doido lá e graças à ajuda da Melinda, que sofreu muito com isso, mas ela foi sempre muito companheira. Eu estudava, e aí eu passei a traduzir mecânica quântica, trabalhava na rádio, era uma loucura. Era uma loucura. Eu nem dormia direito, era um vai e vem danado, né? Mas eu consegui, né? Fui até 84, 85, e aí a tese cresceu, foi legal, os artigos começaram a surgir, né? E tanto é assim que eu preparei 7 artigos na Uau. tese de doutorado. E todos com ele, com o professor Zuboff. E aí, 86, né? Ah, não, e aí em 85, eu sempre com muita vontade de voltar para o Brasil, eu escrevi uma carta para a Universidade Federal de Goiás. Essa carta está lá em casa. Eu escrevi, olha, eu sou um físico brasileiro, estou terminando meu doutorado na Rússia e tenho vontade de voltar. Estou querendo voltar para o Brasil agora e me coloco à disposição de vocês para começar qualquer coisa, se vocês tiverem interesse e tudo isso. E recebi, acho que eu não me lembro de ter recebido uma resposta, mas eu sei que eu mandei essa carta e ela foi escrita, ela foi recebida lá. Depois eu fiquei sabendo que ela foi recebida. E quando eu cheguei em 86, em janeiro de 86, fui para casa do meu pai lá em Goiânia. Passaram acho que uns 4, 5 dias, eu não me lembro exatamente. Aí recebi a visita de 2 professores, do professor Fernando Pellegrini e do professor Orlando Amaral, que foi reitor da Universidade Federal de Goiás. Você deve... lá de Brasília, né? E eles chegaram lá, e eu assim, meio assustado ainda, tinha acabado de chegar no Brasil. Disse, olha, a gente estava esperando você chegar, a gente quer... O que era a faculdade de física aqui? Era aula para engenheiros, né? Isso. Como era na maioria das faculdades. E a gente quer formar um departamento de física de novo tipo, né? Como se fosse o... E é importante que você fique com a gente, fica com a gente aí. Assim, rapaz, era tudo que eu queria, né? Achei, que legal. Aí convidaram para visitar o Instituto. E aí começou a minha saga lá, né? Vamos fazer um departamento, porque o departamento era para ensinar para engenharia. Não, nós queremos no futuro ter um mestrado, talvez no futuro, maior ainda, um doutorado e tudo isso. E a minha saga começou aí, entendeu? E junto com o Zuboff, você trouxe Não, o Zuboff é depois. depois? O Zuboff eu trouxe ele chegou em 91, no dia 8 de outubro, no dia da Olha só. morte do Che. Che, né? Mas até 91 muita coisa andou, né? E aí a gente foi refazer os programas. Qual era a
Minha primeira tarefa lá. Da aula dos cursos. Aí tinha semestre que eu dei aula de todas as matérias da física teórica. Mecânica clássica, termodinâmica, mecânica quântica. Eu era abelhudo. Mas Nicodemo, Eu era muito abelhudo. mas me permita lhe interromper para dizer o seguinte, porque você falou desse negócio de política científica e tecnológica, é que o seu ingresso na Federal de Goiás é parte de um processo de mudança na ciência brasileira que foi muito importante e a gente não pode perder isso de vista, que foi a reforma universitária. Uhum. Porque anteriormente, você formava um engenheiro, a aula de física ou de matemática era dada pelo próprio engenheiro. Exatamente. Então, a reforma universitária traz essa ideia e o seguinte, não, quem tem que dar aula de física para o engenheiro é o físico Exato. bem formado como físico. Exatamente. Ah? Era exatamente isso. Foram incontáveis viagens. Eram incontáveis viagens ao CNPq. Eu fiquei conhecido no CNPq, ué. A gente chegava no CNPq, nem precisava se apresentar mais. Quem chegou, não, é o pessoal lá de Goiás. Ah, é? Já. Para não Eu era falar conhecido, eu não me lembro dos nos meninos, desafios que... Por exemplo, exploração de petróleo é um exemplo. Ou formar engenheiro avançado, você precisava formar engenharia para as grandes obras das hidrelétricas. Então você tinha que ter físico bem formado dando aula de física. Claro. Aí você reclama porque você foi hiper explorado, tendo que dar não sei quantos cursos, mas era um momento. Então, era um momento de formação da ciência brasileira muito importante. E que é isso? Isso, eu não vou contar todos os detalhes, mas de 86 a. Depois de 88, eu voltei a Moscou, participar de uma conferência. Tive acesso, obviamente, ao professor Zuba. A gente terminou alguns artigos, que eram artigos ainda da minha tese ainda. Aí fiquei lá 2 meses, 1 mês, não me lembro, 2 meses. E começamos, eu falei para ele, olha, professor, eu fui para minha terrinha lá e a gente começou a criar um departamento de física. Eu não gostaria de ir lá ajudar a gente? E ele com aquela pompa, né? Vamos pensar nisso, vamos pensar nisso. Eu volto depois a Moscou em 93, mas aí já com ele, porque em 91 ele veio. Aí trocamos correspondência. Ou seja, fechou o círculo. Você sai de Anápolis em 76, meio perseguido, meio a possibilidade de estudar no exterior. Em 91 você traz o Zubo para o curso de física da Federal de Goiás. E o que Isso aconteceu? o que é? Da 20... Não, 15 anos. 76 para 91, 15 anos. Aí que como acontece? O mundo mudou em 15 anos, hein, Nicodemo? Absurdo. Aí ele chega, e nesse interim que ele chega, entre 88 e 91, trocamos correspondência, terminamos alguns artigos e tudo isso, e eu trabalhando no CNPq para conseguir a bolsa para ele. Nessa época eu fiquei conhecido no CNPq, porque eu ia lá mais o Fernando Pellegrini, a gente sempre estava lá batendo a porta. Naquela época era diferente, a gente ia ao CNPq. E o CNPq nos recebia de uma forma maravilhosa. O CNPq, hoje ainda recebe. O CNPq, olha, a gente sempre teve com a gente, viu? Ou pelo menos voltou a receber. O CNPq, é impressionante como funcionou o CNPq ao longo dos anos. Aí é outro momento que você pode chamar o professor para falar. Tem 2 instituições no Brasil que funcionaram maravilhosamente. 3. CBPF, aliás, mais, né? Agora eu estou sendo muito restrito, desculpa, mas vamos tirar o CBPF de lado, mas vamos colocar 2. A CAPES e o CNPq. São 2 instituições maravilhosas que o Brasil teve ao longo dos anos e deveria ser tratado com mais cuidado a história dessas 2 instituições pela lição que ela nos dá. E aí eu consegui a bolsa. Eu tinha minha bolsa de pesquisador. Eu consegui minha bolsa de pesquisador naquela época e consegui a bolsa de professor visitante para o Zubo. Eu fui lá, nós íamos lá e tudo isso. Essa história eu nunca contei assim com tanta publicidade, mas o fato é que ele veio. Veio em 91, veio todo feliz. Por quê? Porque 91, como vocês sabem, é o ano da desintegração da União Soviética. Isso. É o ano da desintegração, ele chega feliz, renovado. E o que nós vamos fazer? Nós vamos criar o mestrado. Então, o meu curso, aí a gente cria um grupo de física e estatística. É o primeiro grupo que publica com alunos em Goiás. E a primeira dissertação de mestrado, a primeira publicação é a minha aluna de mestrado, junto com ele.
E aí, Coisa ótima. criamos o mestrado. Em 93, a gente vai para Moscou. Uma história longa nisso aí. Acho que eu vou parar. Mas aí a gente volta a Moscou, em 93, com ele. Nós vamos a uma conferência em Náutica, que é na Nagorno-Karabakh, que hoje está aí sofrendo problemas muito grandes. E temos contato com o Vladimir Fortov, que é o presidente da Academia de Ciências da Rússia, tentando trazer mais um ou outro professor para cá. Voltamos sem conseguir nada, a situação era difícil. E passamos a trabalhar para o doutorado. Fazer o doutorado no Instituto. A criação do doutorado. Sim, e a criação do doutorado. Ele fica comigo até 2008, por aí, 2009. Tem um acidente no Rio e tudo isso. Depois ele fica uns dias em Aracaju, um tempo em Aracaju. E volta em 2011, ele falece em Moscou. Você fez um pós-doutorado nos Estados Unidos, né? Sim, Na Califórnia. Sim. Sempre pensando em melhorar um pouco a minha... Eu fui ficar com o Maradutino. Mas antes disso, essa história da física no Brasil tem coisas importantes a serem contadas. Quer dizer, o que você está me dizendo assim, é que a física estatística em Goiás é uma extensão da física soviética, é o que ele está nos dizendo. Claro, claro. Mas isso não é tão conhecido entre os Não é conhecido brasileiros, porque absolutamente. Não, normalmente... entre os que visitavam a gente, né? Mas... mas que quando você fala da história da ciência no Brasil, você pensa muito, por exemplo, física e estatística. Você vai pensar a escola desenvolvida pelo Salinas, Não, nós éramos Estados uma Unidos. coisa à parte. Exatamente, exatamente. Tanto é assim que eu convidei o Salles. De Sales, Constantino de Sales, que é Ele tinha escrito greco-argentino radicado no Brasil. Exatamente. O Salles tinha escrito um artigo em 85 que tornou-se um artigo fundamental para a física brasileira, pela discussão que ela provocou ao longo dos anos. E, infelizmente, nós participamos dessa discussão. Salles é uma pessoa, é um grande físico brasileiro, e contar a história dele tem que ser realmente com todo o valor que ele tem para a física brasileira. Mas não é o caso agora, né? Mas a gente chamou ele, logo uma das primeiras que eu chamei no nosso jovem doutorado, uma das coisas que eu ajudei a criar, desculpa, a insolência. Ajudei a criar em Goiânia a gente criou um seminário. Eu falei assim, olha, para a gente ter o doutorado aqui, nós precisamos criar um seminário e trazer gente para cá. Aí trouxe o Moisés Nussensweig para falar sobre o arco-íris, a teoria do arco-íris. Depois eu trouxe o Salinas. Depois nós fomos trazendo gente, entende? E o objetivo era transformar a física em Goiás em algo que pudesse ser escutado lá fora e tudo isso. Como é hoje? E eu acho que hoje porque Claro. Claro. Hoje Goiás está com nota 6 na CAPES. Na CAPES. O professor sabe. Não, por isso que eu disse, como é hoje. Então, tem gente e você pensa que na origem disso tem um menino que vai para a União Soviética e pelo meio do caminho casa com a filha do Prestes. Põe história nisso aí, né? Põe história nisso aí. E o fato, eu me lembro uma vez, eu estava numa reunião do Instituto, logo depois que a gente instalou, porque era tudo fundamental, a CAPES e o CNPq eram fundamentais nisso. O dinheiro vinha de lá para iniciação científica, para os convites. Você trazia um cara do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, você tinha que colocá-lo num hotel, né? Para trazer o nosso ex-ministro lá, o Rezende. Todos foram. A palestra do Salles foi uma maravilha. Eu me lembro que o Salles estava na palestra, mudei de assunto aqui, e não tinha ar-condicionado, e estava muito quente, né? E ele, com aquele jeito dele maravilhoso, ele falou assim, tá faltando um ar-condicionado aqui, né? E passou-se uns anos, ele voltou, porque nós trouxemos ele novamente lá, né? Disse, professor, uma das coisas que o senhor pediu tá aí, o ar-condicionado. O ar-condicionado daí. Mas o fato é que... Então, foi uma saga, né? Foi uma saga e eu acho que nesse aspecto foi bom, porque tá aí a física hoje, respeitada em Goiás, né? Temos excelentes professores aí, uma pós-graduação estabelecida. E se você pensar que isso começou... Eu me lembro que quando o Zuboff chegou, a gente tinha uma salinha onde a gente comprou um PC 3386. E a gente ficava até 10 horas, 11 horas, tirando aqueles formulários contínuos e fazendo as primeiras pesquisas para publicar os primeiros resultados lá e tudo isso. Então é isso, a história foi essa, entende? Então, em 2001, né?
Não, em 90 e... Eu fui aos Estados Unidos 2 vezes. Eu fui em 93, fiquei um ano com o Maradudi. Maradudi é um grande físico norte-americano e uma capacidade pedagógica muito grande. Ele é muito famoso, né? Não tão famoso quanto esses outros, mas ele é um grande professor. E depois eu voltei lá em 2001 também, mas fiquei pouco tempo lá, fiquei só 6 meses. E a gente sempre tentando estabelecer novas maneiras de trabalhar, novas ideias. E a coisa evoluiu dessa forma. Excelente, né? Henrique, me mostra as últimas ilustrações ali. A gente já está... Aqui Esse é uma- a figura do Landau, né? a figura do Landau, de um selo da Ucrânia, né? Não, ele foi o chefe lá do Kharkov. Isso aqui é uma homenagem do Google. Olha só. É. Em 2000 e... Foi em 2015. Sei lá. Aqui tem um negócio que eu queria dizer, como é que a União Soviética publicava Demais. materiais de popularização da ciência. Demais. Eu tenho alguns Exatamente. desses livros, Exatamente. alguns com o Landau, né? Livrinhos assim de popularização. O Landau escreveu 2 séries. O livro dele, o curso de 10, né? Que é um curso que o professor falou que é de pós-graduação mesmo. Mas ele criou outros livros mais básicos. Isso. Mais básicos. Então, Inclusive de divulgação da esse aqui relatividade. esse aqui é o 3, passa os outros. Kitaigorodski. Kitaigorodski, é. O 4, 3, tem mais um. Ah, esse aqui, um. Landau. Ah, o Landau está Landau e aqui. Kitaigorodski. Não, ele se dedicou a isso. Isso, física claro. para todos. Física Boris. E esse, Ó, o Rumer. teoria da Rumer, esse Esse aqui é Rumer. outro livro Esse Rumer. de Eu divulgação. estudei física de estatística no livro dele. É, Rumer e Rifkin. É uma maravilha de livro. tinha um outro lá. Esses caras são os caras que passavam no mínimo. Exatamente. Eles ficavam famosos, né? Não tinha Ginsburg, Ginsburg. Não tinha o Ginsburg, Pitaevsky. Pitaevsky, Zeloshinsky. São grandes físicos soviéticos que passaram no mínimo. Aqui é o livro que você apresentou na Ah, o livro do... Biologia do Átomo. Esse livro Biografia. foi escrito Biografia. por Biografia do Átomo. Biografia do Átomo. Foi escrito por um búlgaro, aquele lá, o primeiro nome é um búlgaro, e um russo. Eles escrevem. É um livro, assim, de uma leitura maravilhosa, assim, de uma leitura... Leva você para aquele mundo, né? Para aquela... Eles eram especialistas. Isso aqui é né? uma outra edição do mesmo livro. Ah, você conseguiu? Consegui. Ah, que legal. Karyakin. Quem é esse? É um outro. Mecânica e Eletrodinâmica. Ah. Então, o livro do Landau com o Lifshitz. Tá vendo? Lá em cima está escrito Kratky, curso abreviado. Ele fez uma versão abreviada. São condensados. Esse aí não é o livro dele mesmo de mecânica, é uma versão abreviada. Abreviada. Porque eles viram que o curso estava muito pesado, Sei. que era necessário fazer uma coisa mais leve para os alunos terem acesso. Eles tinham isso, né? Esses livros custavam centavos. né? Centavos, né? Centavos. Liga 1. Serve. Mas lá em cima está escrito Kratky, ou seja, pequeno, né? Abreviado, né? Curso rápido. Não sei como Curso que a gente rápido, curso rápido. a gente falaria aqui. Interessante. Então, gente, eu acho que essa conversa foi absolutamente Muito esticada, né? interessante. Muito Não, muito esticada temos aqui o tempo todo, né? E eu agradeço muito a presença do Olival Freire Júnior, diretor científico do CNPq, já esteve aqui uma vez. Agradeço aqui o professor Zé Nicodemos Teixeira Rabelo, que eu simplesmente chamo de Zé. Ótimo. Aí que é bom. E a gente nem falou do filme, o Oppenheimer, né? Você assistiu? Assisti, finalmente assisti, gostei muito. É um belo Merece. filme, né? Você também viu, né, Eu Zé? vi também. Eu fui com as minhas netas. Ah, você foi com as netas? Elas estavam em Goiânia e ela que me chamou a atenção para o filme, a Helena, né? Sei. Vamos ver um filme ali. E aí que ela me falou que era o livro. Eu não sabia do filme.
É sobre o Oppenheimer. É mesmo? Então vamos lá ver junto. Uma Porque eu coisa... estudo muito física com ela, né? Às vezes eu resolvo uns exercícios com ela. Sei. Uma coisa interessante que o Olival tinha já notado da outra vez é que aquelas explosões em Nagasaki e Hiroshima são o marco do início da Guerra Fria, né? E da corrida nuclear entre as potências mundiais, né? É um momento, assim, de chave, assim, de explosão dessa discussão, né? Porque aí você tem pelo menos 3 grandes projetos atômicos, né? O Hitler já tinha o projeto, Projeto, inclusive o Heisenberg, em toda essa participação ali. toda essa crise em torno do nome do Heisenberg, porque ele já estava participando disso aí. Os russos, ao contrário do que muitos pensam, já tinham o projeto também com o Kurchatov e o Sakharov. Sakharov, ele fez a bomba. Sakharov é considerado o pai da bomba de hidrogênio, hidrogênio. que no filme do Hiroshima, lá no filme do Oppenheimer aparece a figura do Geller. Edward Geller, né? Teller, desculpa. Teller. Falei Geller, mas eu queria falar Teller. Teller. E tem aquele momento no filme lá que o Teller está tentando botar a ideia da... Como é que fala? Porque a bomba precisa de um dispositivo para acionar o processo de fissão, Que é uma outra bomba. Que é, outra praticamente uma outra bomba uma depois. jaqueta de urânio, né? E tem aquele momento no filme em que o Teller fala, eu pensei numa ideia aqui. E o Oppenheimer foi até um pouco grosseiro com eles. Não vamos mexer com isso agora, não. Nós temos que nos concentrar no que nós estamos fazendo aqui. E o Teller fica muito bravo com isso. Entendeu? Você sabe que dizem que o Teller era o homem mais perigoso do mundo, porque ele realmente gostava de explosões, né? Ele, inclusive, propôs Ele é o personagem o do defletor. Ele é o personagem do filme, não é? Doutor Strangelove. Exatamente. Ele propôs Do outro filme. a deflexão de asteroides, meteoritos, etc., com bombas. Ele ficou apaixonado por essa ideia. Né? É. E ficou muito chateado. Era um fogueteiro, né? Não, ele ficou muito chateado com porque o projeto... Belicista. A ideia dele não foi... É. Aí depois o cara do filme, o Christopher Nolan, coloca ele naquela segunda trama, né? E alguma coisa ali tramou contra o... muito interessante o filme. Um pouco angustiante, você não achou, não? Mas é que a história é angustiante, né? Porque... Não. Nesse sentido, eu acho que realmente ele conseguiu passar essa angústia pra gente. Exatamente. E eu acho que esse é o mérito do filme. Do filme, eu acho que também. Nos mostra o que eu acho que é uma tragédia para a civilização. É que aquilo que no início era plenamente justificável do ponto de vista moral, ter bombas para enfrentar o Hitler, até porque o Hitler estava preparando sua própria bomba, mas isso levou a civilização a essa corrida armamentista, que é a cena final do filme, que para mim é emblemática. Ou seja, que nós dispomos hoje de armamentos que podem extinguir a civilização. Alguém me disse num desses debates, extinguir a vida. Eu digo, não, as baratas sobreviverão. Claro. O que vai ser extinta é a civilização humana. Homo sapiens. Essa que vai ser extinta. Como outras espécies já foram... Outras, exatamente. Então, nós criamos ali, naquele momento, os meios de extinção da espécie. Alguns perceberam o vislumbre disso, o Niels Bohr faz toda aquela tentativa de convencer a liderança americana e a liderança britânica de que tinha que chamar os russos para um acordo. Os três, né? E isso não foi adiante. O próprio Einstein, junto com o Szilard, o Einstein escreve uma carta que se torna uma carta, como se diz, uma carta histórica, né? Onde dois cientistas muito importantes na época, escrevem uma carta literalmente chamando a atenção. O próprio Oppenheimer começa a combater a bomba de hidrogênio. Depois, e é por isso que ele cai em desgraça nos Estados Unidos. Não é pelo passado esquerdista dele, porque o passado esquerdista dele era bem conhecido do Leslie Groves. Mas serviu de motivo, né? Mas serviu de motivo. Pequeno pretexto, eu diria. Minha análise é de que o Strauss ali é um personagem menor. Burocrático. Ou seja, não tinha como
o Oppenheimer sobreviver com a posição dele contra a corrida armamentista, contra a produção da bomba de hidrogênio. Então ele entrou em colisão com a ambição norte-americana da época. O Olival Se não é fosse por aquele biógrafo. caminho- Ele teve o azar É. disso tudo estar acontecendo concomitantemente com o projeto Manhattan, o macartismo. O macartismo. Macartismo. O Olival é biógrafo do David Bohm. Eu sei. Eu Que foi sei. aluno do Oppenheimer. Eu quero dizer para você que eu sei. Não, Aluno do sim. Oppenheimer. Não, porque fica parecendo que você está... Não, de jeito nenhum. E que, escapando do macartismo, trabalhou no Brasil. Eu quero deixar manifestado aqui. Não, eu não quis dizer isso. Era só para lembrar que o macartismo Eu pegou de leve Olha, no Oppenheimer, mas pegou de... inclusive, uma sopro. coisa... São dois Eu queria alunos ter do trazido- BOM que tem que sair dos Olival? Estados Unidos, o David, dos alunos do Oppenheimer. O David Bohm, que veio para São Paulo, levou 3 anos e meio em São Olival, Paulo. E o Bernard Peters, que foi para a Índia e depois acabou a vida em Copenhague. Eu sou um estudioso leigo, estudioso autodidata de história da física. Eu não sou especialista, sou estudioso, gosto de ler sobre a história da física. Há muitos anos, ao longo dessa minha carreira, eu sempre me dediquei muito à história da física como estudioso autodidata, né? E essa história do Bohm, eu queria trazer você para essa discussão, mas eu já vi que hoje não vai dar. Mas eu sei que você é especialista, e tem um capítulo interessante aí do Bohm, né? Que está relacionado com a vinda dele para o Brasil e tudo isso. E ele acaba se tornando brasileiro de alguma forma, né? Sim, quando ele chega no Brasil, os Estados Unidos, que era prática na época, com esses cientistas que estavam marcados, eu sei isso porque também aconteceu com o Bernard Peters e outros, então aqui o consulado americano confisca o passaporte dele e diz que só devolve o passaporte quando ele voltar para os Estados Unidos. E ele temia voltar aos Estados Unidos. Lembre-se que em 54 o casal Rosenberg vai para a cadeira elétrica. Então ele, para sair do Brasil, é intrínseco à atividade científica, você circular, você visitar. Então, para ele poder sair do Brasil, ele precisava de um passaporte. E a saída que ele encontrou com o apoio dos amigos brasileiros, o Leite Lopes, o Schemberg e tudo mais, foi obter a cidadania brasileira. E aí os Estados Unidos foram para a vingança. A vingança foi anularam a cidadania norte-americana dele. E, portanto, ele viveu 30 anos com o passaporte brasileiro e com a cidadania brasileira. Ainda que ele não gostasse muito do Brasil, mas viveu assim. Ele só vai recuperar a cidadania em 1986, de 86 para 87. Já praticamente no final da Guerra Fria. Interessante. Que coisa. Tremendo. Depois ele vai para a Índia, se envolve com o hinduísmo, com a filosofia hindu, né? Ele não chega a ser para a Índia, ele se envolve, ele rompe com o marxismo em 57, 58, e aí ele se aproxima muito do Krishnamurti. Do Krishnamurti. Mas ele se aproxima do Krishnamurti na Inglaterra, ele não vai para a Índia. O Krishnamurti também já tinha saído da Índia. Pois é. Então ele não vai para a Índia? Não. Ele se aproxima desse pensamento via Krishnamurti, mas sempre na Inglaterra. Sem ir para lá. Sem ir para lá. Você já pensou? Gente, então eu repito. Eu acho que você vai ter que trazer esse professor aqui mais vezes. Muito mais vezes. Olha, eu agradeço muito, Olival, a volta aqui ao nosso programa, República Popular das Letras. Agradeço muitíssimo ao professor Zé Nicodemos. Eu que agradeço. Eu acho que essa conversa foi excelente, porque a ideia do programa é esse mesmo, é a gente discutir assuntos sérios de uma maneira mais informal, não é? Para que eu acredito muito nisso, na popularização da ciência. Eu acho que no Brasil falta um pouco isso. Isso. Né? Eu acho que era muito importante a gente conhecer as grandes figuras que fizeram ciência, que fizeram nós precisamos desse costume, né? Não é? Eu acho que podia ter mais, né? E a República Popular das Letras é essa. Muito bom. Ela é voltada para a literatura, mas também para a ciência, para a música, para o cinema. E fica também aqui, ficam abertas aqui as portas para
para vocês voltarem e indicarem pessoas que possam participar do nosso programa, né? E nós agradecemos a você. Nós tivemos aqui hoje um capítulo da história da física no Brasil que é absolutamente original e pouco conhecida. Ah, Personificada aqui no Nicodemo. Agradeço a oportunidade de ter trocado essas reminiscências aí. tá ótimo, gente. Gente, então aqui a gente termina mais um capítulo da República Popular das Letras. Por favor, não esqueçam de dar o like aí embaixo e se inscrever no nosso canal. Até a próxima!